Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui na nossa, eu acho que 13ª edição do nosso podcast e hoje nós estamos aqui com a convidada, mulher de Deus, de oração, e você precisa ficar até o final para ser impactado por essa história, amém? Irmã Luziene, a paz do Senhor, A paz do Senhor. irmã missionária. Pode chamar de irmã. Pode chamar de irmã? Ela somos tem irmãs. a cara de missionária. Tem uma história impactante. Seja bem-vinda. Estou muito feliz, viu, de você estar aqui com a gente. Eu estou feliz pelo convite. Muito obrigada. Você esperava esse convite? Não. Eu falei com você ontem, não foi? Foi. Ontem, que coisa rápida. Ontem já marcou para hoje. E eu falei, que mistério é esse? Porque assim, eu tenho orado para Deus apresentar pessoas, né? Pra gente fazer esse podcast. E eu fico vendo as circunstâncias que Deus tem preparado, pessoas que Deus tem apresentado. Eu falei, Deus, prepara pessoas, né, pra estar com a gente. E aí, pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que eu acabo de conhecer, e eu vejo, assim, a mão de Deus, que tem sido histórias impactantes. E, gente, eu fiquei surpresa, né, porque eu mandei mensagem pra ela, a minha amiga, Johanne, falou assim, olha, eu conheci uma mulher de Deus, ela tem um testemunho tão lindo que eu tava ali me segurando pra não chorar. Eu falei, então, se você tava se segurando pra chorar, você não chora, então o testemunho deve ser bom demais. Eu falei, vou falar com ela, pode mandar um contato, né? E aí, quando chego aqui, eu olho pra ela e falo assim, eu acho que te conheço. E a gente já era amiga de oração no monte, né? Muitos anos atrás. Alguns anos atrás. Eu nem sei quando, eu sei que tem alguns anos, né? Tem, 8 anos. 8 anos, né? Há 8 É bem anos no atrás. comecinho do projeto do Culto na Roça. Foi bem Olha no começo mesmo. Foi, que benção. Bom revê-la. Igualmente. E hoje eu quero conhecer a sua história, né? Por mais que a gente orou junto no monte algumas vezes, não conheço a tua história e eu tenho certeza que pelo pouco que a gente estava conversando aqui, que você me contou, vai alcançar muitas vidas. Amém. Muitas vidas. Eu já tô aqui isso. na expectativa. Conta. Então fala pra gente primeiro, pro pessoal de casa, quem que é a irmã Luziene hoje? Onde você mora? Quantos anos você tem? Família, igreja que você congrega? A pastora dela tá aqui, tá, gente? Ó, vamos ter que falar muito bem. Vai lá. Então, eu sou Luziene Lima, eu tenho 40 anos, eu sou a mãe do Arthur, do Eliseu, do Ezequias e da Clarice. Meu esposo é Germerson Lima. Eu falo que eu sou a serva do Senhor. Fui chamada para servir em todas as áreas. Para servir como amiga, como mãe, como filha, como esposa, como irmã em Cristo. Porque a palavra do Senhor nos chamou para servir. Jesus veio servir. Então, a irmã Luziene é a que serve. E eu gosto realmente de servir. O Senhor me ensinou. Ele me deu a alegria de servir. Então, é isso que eu faço. Eu sirvo. Amém, que lindo. Hoje, sabe que hoje as pessoas, elas já querem começar lá em cima, né? E a gente sabe que até quem tá lá em cima tem que servir. Jesus serviu, né? Então, assim, eu acho muito bonito quando as pessoas chegam aqui e vêm com o coração sincero, falando sobre servir. A palavra nos convida a fazer como Cristo fez, né? Porque ele abriu mão do eu dele, de tudo que ele tinha para servir. E a palavra do Senhor diz que para a gente ser o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Maior é o que serve. E a gente pode servir de várias formas. As pessoas têm uma convicção, Esther, de que servir é só no altar. Na verdade, você serve muito mais nos bastidores. Eu falo que a minha época mais feliz, não que hoje eu não seja, mas era os bastidores. Sobre isso. Eu amo os bastidores. Apaixonada pelos bastidores. Eu falo que quando a mão do Senhor me tirou dos bastidores, foi muito ruim. Porque eu gosto dos bastidores. Gosto da parte que só o Senhor vê a gente trabalhando e que a gente faz com amor. Porque foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. É uma função que, de fato, tem que vir do céu. Porque senão vira fadiga. E servir a Deus, servir o próximo. A nossa casa não pode ser uma fadiga. Verdade. Tem que ser com alegria, com amor. Porque senão vira fardo. A Bíblia diz que... É o Senhor Jesus que vai dizer, né? Que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então não tem como ser pesado. Hoje, onde é que você está servindo? Fala aí da sua igreja, dos seus pastores. Hoje eu sirvo na Assembleia de Deus Catedral da Família, na cidade de Senador Canedo, né? Meu pastor é o pastor Ivan, a pastora Gerlane. Hoje eu falo que eu orei por um aprisco, para que eu fosse ovelha. Eu trabalhei em muitas igrejas, como missionária, pregando. Eu gosto de pregar, eu continuo pregando, mas hoje eu sou ovelha. Eu tenho um projeto com mulheres, mas eu faço parte do rebanho lá da Catedral da Família.
Uma igreja maravilhosa, uma igreja que trabalha a comunhão dos irmãos, é uma igreja que tem um trabalho lindo para crianças, uma igreja que é resposta de oração na minha vida, porque eu tenho 3 crianças pequenas, e eu pedi ao Senhor um lugar onde os meus filhos iam aprender, e eu tenho a alegria da casa do Senhor, eu tenho 2 filhos atípicos, né? Então, assim, a igreja Catedral da Família abraçou a minha família, abraçou a minha casa, e é lá que eu estou no momento. Amém. E eu fiquei muito honrada, né? Porque a pastora, né? A pastora da Catedral da Família tá aqui. Eu falei, meu Deus, eu já preguei lá, ela veio aqui, né? Seja bem-vinda, tá aqui com a gente participando. Tô muito feliz, né? Conheço algumas pessoas de lá. O Edmundo é uma bênção. E tô muito feliz, né? De poder receber vocês aqui da Catedral da Família. E em breve também é a pastora Neidiane, lá de Bela Vista, também da Catedral da Família. Vai estar aqui com a filha dela, contando testemunho. Eu já servi também lá com o Bispo Rinaldo, né, no Impactados. Trabalhei 1 ano na Catedral da Família Sede. E eu gosto muito também dessa igreja. Eu gosto, apaixonada. Então, vamos agora contar a sua história, né? Ó, gente, só para quem tá assistindo a gente, aqui na roça o ambiente é aberto, então tá chovendo, faz barulho no nosso telhado, lá fora dá para ouvir os barulhos, que algumas pessoas falaram que, né, tem problema microfônico, eu acho, que fica um pouco agoniado com barulho, então já vou falando que nós tá na roça. Vamos lá, conta pra gente qual que é a sua história. Hoje, para você estar aqui, teve marcas, né? Muitas, bastante. Mas glória a Deus por elas. Mas hoje você tem uma certa estrutura e algo para poder passar para as pessoas que talvez estão vivendo o momento que você viveu. Sim. Eu fui criada em um lar disfuncional, muito disfuncional. E quando eu falo para as pessoas que eu sou um milagre, Esté, não é querendo aumentar o que eu vivi. De fato, eu sou um milagre. De onde eu saí, poucas pessoas saíram vivas. Meu Deus. E sem sequelas. Sem sequelas, sem ser presa. Sem ser presa? Sem ser presa. Então, assim, eu sou um milagre. Nasci em um lar disfuncional. Meu pai era usuário de droga. Ele não só vendia como usava. Minha casa era um bar, então era uma multidão de gente. Polícia, traficante, arma e tudo aquilo que não dá certo junto. Nossa. Eu cresci assim, literalmente. E aos 13 anos eu me apaixonei pela igreja cristã, pela igreja protestante, mas meu pai não deixava eu ir. Nossa. Ele falava que eu era a vergonha da casa, porque eu queria ser crente. E ele não deixava. E eu insistia em ir. Aos 16 anos fui batizado com o Espírito Santo. O Senhor falou para mim que tinha um chamado comigo, ele falou para mim. Ele não usou ninguém. Foi a primeira vez que Deus falou comigo, foi aos 16 anos de idade. Ele falou para mim que eu ia pregar a palavra dele. E quando eu cresci muito revoltada com o lar que eu tinha, né? Eu tinha uma mãe muito amorosa, muito amorosa. Eu falo que minha mãe, ela fez parte desse chamado, porque mesmo sem ter entendimento, discernimento, minha mãe me levava para a igreja católica e todos os dias, ela me colocava para ler a Bíblia. Ela pedia para eu ler e explicar para os meus irmãos. Né? Nós éramos 4, hoje somos de sangue 3, mais 2 adotadas, somos 5 irmãs, meu irmão morreu e a minha mãe, ela fez parte desse papel que fez eu me apaixonar pela Bíblia, porque ela me colocava para ler, mesmo sem ter discernimento. Minha mãe não sabia ler, então ela me colocava para ler e explicar para os meus irmãos. Só que no decorrer da vida eu não tive força para permanecer e nem lutar. Era só você também, né? Era só eu também. A minha igreja era de frente de casa, então às vezes meu pai ia lá, me tirava de dentro da igreja, porque ele não queria que eu fosse pro culto. E era uma guerra. E eu fui, assim, me distanciando aos poucos. Aos 19, saí de casa. E aos 20 anos, eu já morava bem distante de casa. Eu fui criada na cidade de Imperatriz do Maranhão. Sou paraense, mas criada no Maranhão. E aos 20 anos, eu estava no estado de São Paulo. Eu era muito calada, muito fechada, muito nervosa, muito oprimida. Hoje, quando as pessoas me veem rir, elas não conseguem compreender como é um milagre a irmã Zene rir. Porque eu não ria. Eu lembro, Esté, que eu tenho uma foto minha sendo porta-bandeira da escola. E eu não tinha riso no rosto. Meu Deus. Eu não conseguia rir. Mas quando o Senhor mudou a minha história, eu rio por tudo. Eu pareço uma boba. Meu marido, meu Deus, essa mulher ri. Até a irmã fala, mulher, mas tu é besta. Porque a alegria do Senhor me alcançou. A alegria realmente do Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Aos 20 anos de idade, eu ia para a igreja em São Paulo. Eu não era convertida. Eu era convencida. Mas convertida não, mas aos 20 anos eu lembro que no meio das guerras que eu tinha na minha mente, indo para a igreja, na casa de uma tia minha que é muito, muito, muito serva do Senhor, eu lembro que
alguém pregou e disse assim, de forma muito singela e muito simples, porque o evangelho ele é simples, que para ir para o céu tinha que amar. E aquela palavra simples, ela mexeu na minha alma. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha tia, dobrei meu joelho, falei, Senhor, então eu não vou para o céu, porque eu não sei amar, eu não amo nem a mim. Como é que eu vou amar alguém? E dias depois o Senhor usou alguém para falar comigo assim, que eu vou te quebrar, fazer um vaso novo. E falou comigo assim, eis que você andará aos 4 cantos da terra e pregará a minha palavra. E eu lembro que eu olhei pro pregador e eu pensei, esse senhor não tá doido, não é comigo. Não pode ser comigo. E depois disso, eu fiquei 8 anos perdidas no mundo, perdida mesmo, em drogas, no álcool, na promiscuidade, na homossexualidade. E eu lembro que um dia eu muito cansada, muito cansada, eu chegava das festas e eu ia ajoelhar e chorar. E eu falava, Senhor, cadê a promessa? Porque nesse tempo, nesses 8 anos que eu fiquei literalmente afastada, eu ia para a igreja, mas eu não conseguia. Eu ia num culto quando eu estava muito aflita da alma, muito desesperada, porque eu sabia que a solução era o Senhor, mas eu não firmava os pés, eu não conseguia entender. Eu fiquei 8 anos sem voltar à minha origem, que é lá em Imperatriz do Maranhão, que foi onde eu fui criada, né? E um dia, do nada, eu decidi voltar. E nem eu entendi. Eu trabalhava, ganhava bem. E um detalhe que eu quero falar, assim, eu era muito orgulhosa, muito soberba, muito arrogante. E eu lembro que quando eu saí da casa do meu pai, ele disse assim para mim, e você que tá aí me ouvindo, ele disse assim, você vai passar fome porque você vai para longe. Eu disse para ele assim, passa fome quem não trabalha, eu sei trabalhar. E eu quero dizer que eu passei fome, porque o vício consumia tudo. Eu fiquei sem ter onde morar, eu fiquei sem ter o que beber, eu passei frio, porque não era a minha mão que podia me sustentar. E hoje eu sei disso, que não é a minha mão que faz. Por quê? Porque hoje eu ando bem vestida, bem calçada, cheirosa, e quem me calça e me veste é o Senhor. Eu estou dentro da minha casa, trabalhando só com os meus filhos, cuidando só dos meus filhos. E Deus cuidando. E Deus cuidando. Então, não era a minha mão. Eu era supervisora de uma grande rede de supermercado, ganhava bem. E eu passava fome, porque o vício comia tudo. E foi nesse processo que eu tive que voltar e fazer as pazes com meu pai. Você viveu um período de, como você disse, você falou pra mim, bem forte de vício, né? Vício. Era o alcoolismo. Era. Foi nesses 8 anos que você se entregou. Foi, eu me entreguei. A farra, vícios. A homossexualidade. Você ouviu a promessa e mesmo assim você... Eu não tive força, eu não resisti. Quando o Senhor disse que eu vou te quebrar e fazer um vaso novo, eu não entendi. Hoje eu sei que esses 8 anos em que eu estive, literalmente, na mão do inimigo, foi uma permissão do Senhor para o Senhor me tratar, quebrar o meu orgulho, a arrogância. Eu era muito prepotente, muito petulante, porque o Senhor me deu uma habilidade. Hoje, eu acredito que ela é bem menor, mas na época era muito grande. Eu aprendia tudo muito fácil, eu sempre tive o espírito da excelência, então eu era muito boa no que fazia, e eu achava que aquilo era o suficiente. Não, você pode ser bom no que for, se não tiver Jesus, não é o suficiente. Você pode conquistar o que você quiser, no financeiro. Se não tiver Jesus, não é o suficiente. A alma sempre vai faltar alguma coisa. Então, eu andei com gente rica, andei com gente que conhece muita coisa, gente que pode, e gente vazia, porque não tem Jesus. E esses 8 anos, a minha alma gritava por socorro. Como diz o salmista, gritei por socorro, meu Deus. Ele do seu templo ouviu o meu clamor e foi isso que o Senhor fez. A minha alma gritava. Eu chegava das festas, eu dobrava meu joelho e eu chorava. Eu falava, o Senhor vai me deixar morrer, porque eu vou morrer. Eu tinha convicção que eu ia morrer no vício. Era tão forte assim a questão do alcoolismo? Era demais da conta, demais. Eu tinha medo de virar mendiga de rua. Nossa. E eu sempre trabalhei, eu tinha medo. Porque o vício comia tudo. Trabalhando, esperta, inteligente, mas se acabando no vício. Inteligente, mas me acabando no vício. E isso era desesperador. De não ter dinheiro para comer. Meu Deus. Não ter, literalmente. Eu cheguei a pedir ajuda para algumas pessoas, né? Mas as pessoas me viam e elas não entendiam que eu realmente tinha um vício. Que elas me viam muito bem arrumada, né? Sempre bem vestida, porque eu sempre gostei de andar arrumada, sempre no salto. Então era difícil para as pessoas compreenderem que realmente eu tinha um vício. Por dentro você estava péssima. Morta, só respirando. Como eu costumo falar com uma amiga minha, na UTI.
Você chegava em casa, era bebida, final de semana, bebida? Não, minha filha, eu bebia todo dia, não tinha final de semana, não. Meu Deus. Eu saía da festa direto pro serviço todos os dias. Todos os dias. Tinha um dia que eu dizia assim, hoje eu não vou beber. Mas não tinha. Hoje eu não vou beber, não. Hoje você vê que isso é uma coisa maligna, né? É maligna. O vício é maligno, é espiritual. Não adianta as pessoas falarem, faz tratamento, se não for liberto, transformado. E um detalhe, não é só ser liberto, é ser liberto e se preencher de Deus. Porque é Jesus quem vai falar, Esther, que quando a casa é limpa e ela não é preenchida, os espíritos voltam. E se a casa estiver vazia, eles entram e traz outros com ele. E o segundo estado será pior do que o primeiro. Aí tem gente que fala assim, mas você não é liberto? Sou, mas eu preciso vigiar. E eu preciso me alimentar. E o que me alimenta é Jesus. O que me alimenta é a palavra, é congregar. E não existe crente desengrejado, como diz por aí, né? Eu não congrego em casa. Não existe isso. É a palavra que nos diz. Ela nos afirma que nós precisamos congregar, nós somos um corpo, não dá para a perna andar sozinha, não dá para a cabeça andar só, nós somos um corpo, e é esse corpo que nas nossas fraquezas nos sustenta, nos ajuda, nos consolida em Cristo. Verdade. Mas aí então você ficou 8 anos nessa vida e você decidiu voltar para casa do seu pai? Não, eu não decidi voltar para casa do meu pai, eu decidi passear lá. Sim. Eu não avisei que eu não tinha contato com meu pai. Eu avisei a minha irmã, eu falei, olha, tô indo aí passear. E eu não quero ninguém me enchendo o saco. Já foi assim? Já foi assim. Eu pago minhas contas, né? Eu vou pra ir pra beber. Sério? Sério, eu liguei pra ela. E a palavra do Senhor diz que o homem faz planos, né? Lá em Provérbios, mas a última palavra ela vem do Senhor. E eu lembro que cheguei na cidade, foi só Jesus na minha vida e quase me acabei naquele lugar. E quando foi um dia vindo da praia, eu ia tentar suicídio. Isso já no Maranhão. Eu já tinha tentado suicídio outras vezes. Tentei suicídio em Minas Gerais, Uberlândia. Eu morei lá. Me joguei na frente de uma carreta. Até hoje eu não sei como ela não passou por cima. Eu sei, né? Foi o Senhor. Na BR-050. Surtada. Totalmente surtada. Em vício. E lá em Imperatriz do Maranhão, eu passei um dia inteiro na praia. Eu saí de lá e eu falei, hoje eu vou me matar. Hoje eu vou tirar a minha vida. E eu chorava copiosamente, bebendo. E caminhando e falando, hoje eu vou tirar a minha vida. E eu recordo que tinha uma senhora sentada na porta de um condomínio. E do lado dela tinha uma cadeira. E eu sentei lá e eu falei para aquela mulher, eu vou me matar. E aquela senhora entrou e veio uma outra senhora, aquela mulher sentou e ela sentou e olhou para mim igual você está olhando. Ela disse, você é missionária, serva da casa do Senhor. E no tempo certo, no tempo do Senhor, o Senhor, a mão do Senhor te trará. E você pregará a palavra dele. E foi algo sobrenatural. Alguns meses depois eu estava na casa do Senhor. Mas antes disso eu fiz um voto com Deus. E eu rio do voto. Hoje mesmo eu estava rindo com meu sobrinho. Porque eu falei pra ele, era pra eu não gostar de ovo, porque eu fiz um voto com Deus, eu fiquei 90 dias comendo ovo. Comendo? Falei, Senhor, eu falei pra Deus assim, Esther, Senhor, eu não posso jejuar porque eu bebo todo dia. Mas eu vou fazer um voto contigo, durante 90 dias eu não vou comer carne, nenhum tipo de carne. Mas no final desse propósito, o Senhor vai me libertar. E eu vou pregar a tua palavra. E eu lembro que as pessoas riam de mim, sabe? Meu pai falava, minha filha, que promessa é essa? E eu dizia para ele, calma, pai, que vai dar certo. E foi nesse processo de retornar pro Maranhão, de ir para visitar, que eu fiquei, que o Senhor curou meu pai das mágoas que ele tinha de mim também, porque eu fui embora. E eu lembro que ele falava para todo mundo que se um dia ele estivesse doente, que deixasse ele morrer, se a cura estivesse em mim. E aí, quando eu voltei para o Maranhão, ele adoeceu e eu fui cuidar dele. Aí eu trabalhava para cuidar dele e ele, doente, ele chorava. Ele olhava para mim e dizia assim, quem diria que ia ser você? E eu lembro que um dia eu sumia e ele ligava, louco, desesperado. E eu dizia para ele, tô viva. Ele, aonde você tá? Não sei onde eu tô, mas eu tô viva. Eu juntava numa casa assim, fechada, assim, e cheirava pó a noite inteira, assim, com um monte de homem, só eu de mulher, só Deus para me guardar, só ele podia me guardar, só ele podia fazer. Meu melhor amigo era piloto de fuga de assalto de banco. Meu Deus. Jesus. Eu só andava com os santos. Meu pai.
Só namorava dono de boca, gente que vendia droga, andava só com gente que era procurada pela polícia, e eu trabalhava. Só esse povo que não trabalhava. Amado. E eu era CLT, carteira assinada. Então, assim, o Senhor me curou meu pai, restaurou a nossa aliança. E eu lembro que um dia chegando assim, já tinha acho que uns 2 dias sumida, e ele chegou e olhou dentro dos meus olhos, ele falou assim, por que você não volta para a igreja? Eu falei, eu não quero ir mais. Quando eu quis, o Senhor não quis deixar, então agora também eu não vou. Ele olhou para mim com autoridade de pai, que ele depois você vai voltar. No nome de Jesus, porque não tem nada que eu não peça para o meu pai, que ele não faça. Meu pai disse isso para mim. E é meu alarme de oração, desculpa. Não, vai, não. E eu lembro que poucos dias depois, assim, no final do meu propósito, eu perdi as contas, né? E eu lembro que no final do meu propósito que eu fiz com o Senhor, eu estava dentro da casa do Senhor, levantando a mão e voltando para Cristo. Glória a Deus. Entregando a minha vida de verdade para Jesus. Eu lembro que quando aquele homem pregou e fez o apelo, que eu estive lá na frente, o Senhor me trouxe a memória e disse para mim, hoje finaliza o seu propósito. Hoje fazem 90 dias. E eu recebi esse sacrifício. E eu fui liberta. Já tropecei, já quis retroceder já. Mas eu descobri que eu estou como Pedro. Para quem irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu não me encaixo mais. Todo mundo que veio dessa vida, um dia ele vai querer retroceder. Porque as lutas vêm, mas a gente descobre que sem Jesus não dá. Tem uma canção que diz que amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi que dá para viver. Já vi o alimento faltar, mas posso falar que dá para viver. Mas sem Jesus não dá. A gente vive sem dinheiro, a gente vive sem amigos. Um detalhe, Esther, o que me fez me afundar no vício foi a rejeição. Eu não me senti amada. Eu queria ser aceita, muito aceita. E para me encaixar na vida das pessoas, eu ia fazendo tudo que as pessoas faziam. Se era beber, então eu bebia. Se era passar a noite na farra, então eu passava a noite na farra. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, eu percebi que eu não precisava me encaixar no mundo de ninguém. Porque o Rei dos Reis, e eu acho isso lindo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele me amou. Ele escolheu morrer por mim. Como é que eu não vou me sentir amada? Que amor é esse, né? Como é que alguém pode não se sentir amada sabendo que é alguém que fez todo o universo, que estava no começo, que era verbo, se fez carne, morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida, para que fôssemos alcançados, para que a salvação chegasse até nós. E aí, nesse momento em que eu tive encontro com o Senhor, eu fui liberta da rejeição, da necessidade de ser aceita, né? Passei a olhar com outros olhos as situações. Durante muitos anos eu me sentei no banco da vítima, e depois eu descobri que eu não era a vítima. Porque a gente só é vítima, Esther, até um dia que a gente tem encontro com o Senhor. Depois a gente é só um pecador arrependido. Que olha para trás e fala, errado fui eu que pequei, fui eu que errei, fui eu que fiz errado, porque o Senhor fez certo. Ele faz tudo certo. A gente precisa reconhecer, né? E quando a gente fica na vítima, a gente procura culpados. E a gente não consegue reconhecer. Durante muitos anos eu procurei culpado para minha infelicidade. Era eu mesmo. Mas quando eu tive encontro com o Senhor, que eu pude perceber que amor é esse, eu falo para as pessoas, eu não consigo externar em palavras o amor que eu sinto pelo Senhor e que eu sinto da parte do Senhor comigo. Eu sei que todo mundo é amado pelo Senhor, mas eu acho que eu sou mais amada. Tem dia que eu falo para ele, eu falo, Jesus, às vezes eu acho que o Senhor é só meu. Intimidade com Deus, porque, né? Porque eu sou assim, eu sou apaixonada por ele. Tem problemas, tem dificuldades, tem lutas, tem muitas. Mas com Jesus tudo vale a pena. Amém. Demais da conta. Glória a Deus. Louvado seja ele. E aí você firmou, você estava com quantos anos? E se você ficou morando lá no Maranhão, como é que foi? Eu fiquei pouco tempo. Quando o Senhor me aceitou, eu falo que o Senhor ele me aceitou, eu estava caminhando para os 28 anos. E eu fiquei congregando numa igreja, e é engraçado isso, foi o último carnaval que eu pulei. E eu lembro que eu passei em frente daquela igreja, ela estava em construção. E eu falei para a sogra da minha irmã, eu falei, tá vendo essa igreja aqui, ó? Eu vou congregar nela. E você estava no mundo na época? Chapada, minha filha! No grau! E você profetizou sobre a sua vida. Totalmente, eu falei, eu vou congregar nela.
E aí, depois que eu tive um encontro com o Senhor, eu passei por uma situação muito difícil, né? Embriagada, eu quase matei um homem. E até hoje eu não sei como eu cheguei em casa, tu puxa na memória, assim, que eu realmente quase matei uma pessoa. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava em casa, porque minha cama era de casal, e eu era só, né? Não tinha ninguém. Falei, tô em casa. E eu lembro que eu acordei, e no outro dia eu tinha uma vizinha, e essa é uma parte que eu levo para a vida, independente do que a pessoa faz, nunca julgue ela. Eu tinha uma vizinha cristã, que todos os dias aquela mulher me via sair para festa. E todos os dias ela me via voltar embriagada. E naquela manhã do dia 30 de março de 2013, ela me convidou para tomar um café. Eu tinha perdido a última sandália que eu tinha, porque eu já tinha quebrado todas. E eu ia atrás da última sandália que eu ainda tinha para calçar. Eu tinha acabado de perder o emprego. Eu nunca tinha sido mandada embora de nenhum emprego. Não foi por causa do vício. Eu era muito pontual com o meu trabalho. E quando eu fui mandada embora do emprego, eu lembro que eu saí do lugar que eu trabalhava, olhei para o céu do Senhor e eu sei que tu sabe todas as coisas. E aquela mulher, naquela manhã, ela me chamou para tomar um café. Ela disse, você já tomou café? Eu falei, não. Ela, senta aqui. E eu sentei e ela me serviu o café e ela começou a cantar para mim. E naquela manhã eu fui liberta. Ela me olhou com um olhar de amor, com um olhar de Cristo. Ela poderia ter pensado, mais uma vez, essa mulher de ressaca, embriagada. Não. Ela me olhou com um olhar de amor. O nome dela é Gleice Bonfim. Eu falo dela para todo mundo, que por mais Gleice na terra, marcou que sua olhe vida com um olhar de amor para as pessoas que estão perdidas. Porque a maioria delas não conseguem sair, não tem força. E ela me convidou para tomar um café e eu tomei café com ela. E à tarde ela me chamou para ir num culto e eu fui com ela. E aí ela falou assim, eu estou congregando aqui, a igreja está em construção, você vai. E eu, quando eu cheguei lá, era a igreja. Nossa! Era a igreja que eu tinha falado para a sogra da minha irmã que eu ia congregar. Olha só o mistério de Deus. Estava em construção e lá eu fiquei alguns meses. E depois de uns 3 meses servindo ao Senhor, fui em um culto da tarde, um culto de adoração ao Senhor. Naquele lugar o Senhor falou comigo. No estado de São Paulo, quando eu tinha 20 anos, o Senhor falou comigo assim, as seguintes palavras. Quantas vezes eu vou ter que te falar que você é minha? E para fazer o que eu preciso fazer na sua vida, eu vou pisar na cabeça de Satanás, mas eu vou fazer. 8 anos depois, eu estava em Imperatriz do Maranhão. E eu fui para uma tarde de adoração. E o Senhor falou para mim, eu te falei que eu ia pisar na cabeça de Satanás e fazer o que eu tinha para fazer. Deus usou a boca de outro profeta. De outro profeta, outra pessoa, outro estado, outro lugar. E ele disse, eu te trouxe aqui para consertar a casa que tu bagunçou, mas deixa as tuas malas prontas, porque eu vou levantar os teus pés dessa terra. Com 4 meses eu tinha ido embora de lá. E assim o Senhor me trouxe para o Goiás. E nessa época toda você estava solteira ainda? Solteira. Porque a sua história também, a história sentimental é forte, né? É, muito forte. Você conseguiu vencer esse processo aí que você estava afastada da presença, nos vícios, e aí Deus te colocou em outros processos. Outros processos. Eita Deus. É forte. Aí eu vim para cá, para o Goiás. Eu tenho um filho de 17 anos, que eu morei com o pai dele antes de servir ao Senhor no estado do Rio de Janeiro, né? O Arthur não morava comigo, e para mim era algo desesperador ele longe. E foi um tratar do Senhor comigo. Porque o Senhor, ele não permite ninguém que ocupe o lugar que é dele. E o Arthur, ele era a corda do meu coração. E o Senhor arrancou essa corda. E para mim foi desesperador. E aí, quando eu me converti, o Senhor me trouxe para o Goiás, que ele, antes de eu servir ao Senhor, ele já falava que tinha uma obra comigo no estado do Goiás. E eu vim e o Arthur estava aqui, com a avó dele. E foi algo, assim, muito, muito, muito lindo para mim, muito difícil também, porque mesmo ele estando aqui, eu não pude ficar com ele na época. E eu estava só, eu já pregava a palavra, mas ainda não tinha um lugar para pôr o Arthur, que fosse da gente, não canta a gente. E ele ficou com a avó paterna dele. Quando eu conheci
A primeira pessoa com quem eu me casei mesmo, que já faleceu, né? Já morreu. Me casei. Não me casei sem orar, não me casei sem Deus responder. Casei orando, né? Deus respondendo. E eu passei por um processo muito difícil. Hoje eu entendo. Ele da igreja. Ele da igreja, conheci dentro da igreja. Mas ele tinha um sério problema. Eu acredito que era espiritual. E não só espiritual, mas físico. Porque com ele eu tive 2 filhos. E os 2 são atípicos. Né? Todos os 2 fazem tratamentos neurológicos. E hoje eu entendo que o problema dele, né, não era só espiritual. Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento da ciência. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Mas ele deixou o entendimento, a ciência. É o próprio Senhor que disse, é a própria palavra do Senhor que vai dizer que a ciência ia multiplicar. E quando ela multiplica, a gente pode usar para o nosso benefício. Talvez se eu tivesse esse entendimento, né, que ele não tinha só um problema espiritual, ele tinha também um problema neurológico, eu pudesse ter ajudado mais. Porque ele era uma pessoa extremamente usada nas mãos do Senhor, extremamente, mas ele surtava. E quando ele surtava, ele ia embora. Nossa. Literalmente. E ele foi embora de casa 12 vezes. E deixou você e os meninos? Das 12, 9 eu estava grávida. E ele ia, voltava. E ele tinha, quando ele ia, que ele surtava, ele tinha passava a ter uma vida totalmente promíscua. Era algo assim. Como que é esse surto dele? Sim, ele ia ficando inquieto dentro de casa. Ele literalmente é um surto, hoje eu entendo, né? Uhum. Ele ia ficando inquieto, arrumando confusão, inquieto. Era uma perturbação mesmo. E sempre que ia acontecer, o Senhor me mostrava. E eu falava para ele, olha, eu sonhei assim, porque o Senhor fala muito comigo em sonho. O Senhor falou comigo assim. E aí, quando ele já entrava aqui, que aquele espírito de rebeldia tomava conta, ele já vinha e dizia, vem para cá, santa. Ele falava. Aí você já sabia que o negócio estava diferente. Ele... Igual, a gente na época tinha um pastor muito abençoado. Eu lembro que ele quebrou o telefone para não atender o pastor, porque ele já estava... E aí ele surtava, ficava 15, 20 dias sumido. E as pessoas de fora, muita gente não sabia disso. Era mais você... Não. Aí a gente, que é mulher que tem menos paciência, todo mundo conhecia a esposa, e não é. E ele tinha um problema sério. Muito sério, né? Mas eu torno a dizer, ele, quando ele estava na presença do Senhor, ele era uma pessoa muito usada para servir, para cuidar, em profecia. Eu nunca vi algo que Deus usou para ele para falar que não se conclui. E você, como você orou, você entende que foi permissão de Deus esse casamento? Sim. Eu lembro que da última vez que ele foi embora, eu estava grávida do nosso segundo filho, que é o Ezequias, e era uma gravidez de risco. Eu tive um problema chamado placentomegalia, que é quando a placenta, o Ezequias é um milagre. A placenta amadurece antes do tempo. Eu, com 4 meses de gestação, a minha placenta tinha 57 centímetros de diâmetro. E uma placenta madura de 9 meses, ela tem até 49 centímetros. Nossa. E eu, com 4 meses, ela estava com 57. Eita. Então, o Ezequias poderia morrer a qualquer momento. Foi uma gestação muito difícil, eu sangrava muito, eu tive descolamento de placenta. E tudo isso só. E quando ele foi embora, de vez, que ele chegou em casa e disse que ia embora, era algo tão demoníaco, que eu lembro que ele chegou e disse em casa, e disse assim, eu vou embora. Falei, por que você vai embora? Porque eu tô cansado. Falei, tô cansado de quê? Falei, você tá cansado de chegar em casa e sua esposa está lhe esperando? E seu filho também? Porque o Eliseu já tinha 1 ano e 9 meses. Ele disse, eu tô cansado disso. Cansado de vocês. E ele foi embora. E eu lembro que eu falei para ele, então você passa no berço e olha para Eliseu. Vai ser a última vez que você ouvir. E esse que está no meu ventre você não vai conhecer. E realmente foi assim. Ele sumiu, eu nunca mais encontrei ele. Quando eu o vi, foi morto. Meu Deus. O Senhor falou para mim que ele ia morrer. Eu não tomei aquilo que de fato ia acontecer. E eu falei para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz, eu vejo muitas pessoas se alegrando nisso, mas a palavra do Senhor diz que o nome do Senhor não é louvado na sepultura. Uhum. Na morte, né, na sepultura, a sepultura não vai louvar ao Senhor. Então, quando o Senhor disse para mim que ele ia morrer, eu falei para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que o teu nome não é glorificado na sepultura. Por que o Senhor vai levar ele? Mas eu não ouvi. O Ezequias nasceu prematuro, um 1,9 kg, com um problema sério de icterícia. O Ezequias é um milagre. Ele chegou a conhecer, então, esse outro filho dele? Não conheceu? Ele não conheceu. Ele morreu sem conhecer. E eu e o Eliseu, ele nunca mais viu. Nós tivemos o Eliseu e o Ezequias.
E aí eu passei, no processo da gravidez do Ezequias, eu falo que foi a faculdade. Eu acho interessante que ele falava algo para mim, esse meu ex-marido que morreu. Ele falava para mim assim, mulher, tu tem tão pouca fé. Eu achava aquilo um absurdo, tá? Mulher que orava igual eu, mulher que jejuava igual eu, que lia a palavra igual eu. Foi um absurdo esse eu falar um negócio desse. E quando eu passei pelo processo da gravidez de Ezequias sozinha, nessa época eu morava lá em Aparecida de Goiânia, eu tinha muitas propostas de tios meus que me amam muito. Vem pra cá, a gente cuida de você, que são apaixonados pelos meus filhos. A gente vai te ajudar. E o Senhor já tinha falado comigo que independente do que fosse acontecer nos próximos dias e meses, não era para eu sair de onde eu estava. Ele tinha um mistério e era comigo. E dentro desse processo eu aprendi o que é ter fé. Porque realmente, ele estava certo, eu não sabia o que era ter fé. Eu confiava na força do meu braço, no que o meu braço podia fazer. Mas a gravidez de Ezequias, eu não podia trabalhar, de forma nenhuma. Não podia nem pegar o Eliseu, que tinha 1 ano e 9 meses nos braços, que era a recomendação médica, né? Porque eu sangrava muito, eu sentia muitas dores, eu passava muito, muito, muito mal. Então, assim, era só eu, Eliseu e o Ezequias na barriga, e as responsabilidades, as quais Deus supriu todas elas. Dentro de casa, eu orava e eu falava para o Senhor, Senhor, eu não sei o porquê desse processo, mas eu sei que o Deus que cuidou de uma multidão no meio do deserto vai cuidar de mim também. Eu sei. Eu falava todos os dias, a minha oração era essa. Eu tinha uma oração só. Senhor, eu não sei o porquê deste processo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me sustentar. E eu dizia todos os dias, Senhor, eu perdoo ele, porque ele não sabe o que está fazendo. Todos os dias eu chorava e eu dizia, Esther, Senhor, eu perdoo o Vando, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E quando a gente fala que o outro não sabe o que está fazendo, não é porque ele está fazendo e não tem consciência, é porque ele não tem consciência do que aquilo vai causar. Porque às vezes você está fazendo mal e não tem consciência quão mal é. Mas eu sabia que Deus tinha o controle de tudo. Eu sabia que o Senhor estava me ensinando e eu aprendi a ter fé. Foi nesse processo que eu aprendi a ter fé. Deus é um Deus poderoso para cuidar de você. Eu falo para mulheres, gente, se você ficar dentro da sua casa e não botar a cara do lado de fora, se for passar 1 ano sem trabalhar, se você estiver em obediência ao Senhor, Ele é poderoso para te sustentar, para te vestir, para te calçar, pagar suas contas, fazer o que é necessário, acrescentar as outras coisas. Porque se você busca primeiro o reino dos céus, as outras coisas de fato são acrescentadas. Hoje você é tranquilo para viver de fé? Oxi, tranquilamente. Porque eu creio. E ele faz. Eu nunca vi Deus falhar. Se você ler a palavra do Senhor, nós não vamos encontrar uma única batalha que o Senhor perdeu. Qual foi a batalha que ele perdeu, gente? Nenhuma. Não existe. Todas elas ele venceu. A nossa confiança precisa estar nele, não no nosso braço. Hoje eu sei o que é confiar nele. Eu sei quer saber a providência. Eu sei o que é precisar fazer um exame muito caro e o dinheiro chegar na minha porta. Sei o que é precisar pagar o aluguel e alguém mandar. Eu sei o que é sentir um desejo e falar assim, nossa, Eliseu, gente, bem, podia comer uma pizza hoje, né? E ele falar, mamãe. E alguém ligar e falar assim, mandei tanto na sua conta. Eu sei o que é isso. Sei o que é falar, Senhor, acabou o leite do meu filho, acabou o biscoito. E eu terminar de fechar a boca, alguém bater na porta, chegar com a caixa fechada do leite, com a caixa fechada de biscoitos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é falar para o Senhor. O Senhor não tem o dinheiro do aluguel hoje, mas se o Senhor não prover, o Senhor é Deus, porque eu tenho motivos para te adorar. Eu tenho motivos para exaltar o teu nome, eu tenho motivos para cantar. E Deus fazer um banco que estava em greve devolver um dinheiro que me devia. Eu sei. Então eu creio totalmente nesse Deus, no que ele pode fazer, no amor dele, na graça dele. Eu falo assim, essa palavra que ela não mente. Ela não mente. E ele fala que ele não deixa o justo passar fome. E a gente é justa, Esther, não é porque somos bons, não é porque servimos ao Senhor, é porque somos justificados no sangue de Cristo. E essa palavra não mente. Eu não julgo, mas eu costumo observar uma pessoa que diz que é cristã e diz, passei 3 dias com fome. Passou por quê? O profeta estava lá no deserto lá e o Senhor mandou o pão para ele. O outro estava lá na caverna lá e o Senhor mandou o corvo levar o pão para ele. Eu passei um processo ainda casada com o Vando que eu achava que eu era muito crente.
Muito crente. E nesse processo eu descobri que eu era crente nada. Eu tinha saído da lama, mas a lama não tinha saído de mim. Eita, Deus! É forte. E eu lembro que uma das vezes que ele foi embora, né? E eu fiquei afastada, o Senhor falou comigo durante 15 dias, eu vou te levar para o Querite. Todos os dias eu acordava e eu ouvia o Senhor falar, eu vou te levar para o Querite. E eu não entendia. E aí o Vando foi embora, e eu só de novo com o Eliseu, só tinha um Eliseu. E eu fui morar num lugar, assim, muito simples. Era uma casa muito antiga, muito antiga. Ela era tão antiga que o reboco da parede já tinha sumido, o piso do chão já tinha sumido. Era algo que tinha, mas tinha sumido devido à casa ser tão velha. E eu fiquei 53 dias, exatamente, comendo picanha, filé mignon, queijo provolone, mas apanhando de Jesus, assim, ó. Nossa! O Senhor falava para mim, você acha que você é minha serva? Porque você ora, não acredito. Parecia que eu ouvia Deus rir. Não acredito que você acha que você é minha serva só porque você ora. Não acredito. Você acha que você é minha serva só porque você prega? Vou te mostrar quem você é. E o Senhor trazia à minha memória tudo aquilo que eu fazia quando o Vando caía, quando ele errava. Crente. Pensa na crente. Foi nesse propósito que eu aprendi a ser crente. De verdade. E o que é que você fazia? Eu jogava na cara dele, tu não é crente? E tá aí fazendo as coisas erradas de novo, irmão. Você não deixava passar nada. Eu dizia, irmão, vamos ler a Bíblia, irmão, tu não quer ler a Bíblia. Porque nesse tempo que ele se afastava, como você falou, ele caiu na promiscuidade. Então, isso eu não lançava no rosto dele. Se ele adulterava, se ele pecava. Você tinha certeza de alguma coisa? Tinha, assim, tive muito mais depois, né? Mas isso eu não lançava no rosto dele. Se ele errava com mulher, alguma coisa, isso aí para mim era irrelevante. Eu lançava a questão do vício, a questão da fraqueza espiritual dele, e eu apanhei muito, sendo corrigida pelo Senhor, sendo constrangida no meu íntimo pelo Senhor, porque a gente não faz isso com ninguém, independente, né? Eu muito mais, porque eu fui alcançada, a graça superabundou na minha vida. Aonde era para eu estender a mão, eu estava pisando. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Não. E eu vejo muito isso no meio cristão. Vejo. Assim, eu nunca deixei a minha casa e dizer assim, a minha casa está de qualquer jeito, vou fazer a obra. Isso eu nunca fiz. Mas eu espizinhava ele nesse sentido. E o Senhor me corrigiu. Esse processo que eu passei, que o Senhor disse que eu ia ficar no Querite, eu fiquei igual o profeta, literalmente, comendo carne assada todos os dias. Mas assim, sendo corrigida ao extremo pelo Senhor. Deus tratou com você mesmo? Eu mesmo. Ele falando com você? Ele comigo. Dentro da minha casa. Foram 53 dias que eu só saí da minha casa para botar a cara na rua. Se o Senhor falasse para mim, hoje você pode ir. Tinha um dia que eu dizia, Senhor, eu queria tanto ir cultuar aí dentro da sua casa. Passa a igreja aí, ora aí você, jejue aí, cante aí, leia a Bíblia aí. Tinha um dia que ele dizia, hoje você pode ir ao culto. Mas eu fui ministrada pelo Senhor. E eu aprendi. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu aprendi que o Senhor realmente percebeu que o Vando não queria. E eu lembro que foi na gravidez de Ezequiel que o Senhor falou para mim, que eu falei pro Senhor, a gente questiona Deus, né? Senhor, eu orei, eu jejuei, o Senhor respondeu. Como assim? E não respondeu uma coisa assim, foi respostas que só poderia vir de Deus. Todo o propósito que eu faço com o Senhor, eu faço um silêncio. Que eu quero ter a convicção, a certeza de que o Senhor vai me responder, de que é Ele que vai falar comigo. E assim foi para casar com Ele. E o Senhor respondeu. E ele era usado de uma forma linda. Eu tenho um dom de variação de línguas e ele interpretava as línguas que eu falava, era muito lindo. E eu lembro que na gravidez de Ezequias, ele falou para mim, o Senhor, Zênia, a terra prometida eu entrego. Mas não são todos que vão querer tirar os gigantes da terra para viver nela. Sou eu que entrego a terra, mas os gigantes quem tira é vocês. A promessa sou eu que entrego, sou eu que dou. Mas nem todos querem viver a promessa. O Vando não quis viver a promessa, e realmente. Tanto que ele morreu. A promessa o Senhor faz. A gente tem que querer. Mesmo independente da situação que você esteja, você precisa desejar viver a promessa. Mesmo eu perdida, eu desejei intensamente viver a promessa do Senhor. De pregar a palavra, de falar dele. E hoje eu não falo só dele, eu falo do amor dele, da graça dele. Tudo é bom. Eu falo assim que foi difícil, os processos foram, mas eu sinto saudade do que eu recebi nos processos. Porque a água da rocha só jorrou no deserto. Maná só teve no deserto. Mar se abrindo só teve em Piairote, não teve em nenhum outro lugar.
A gente vê a maioria dos milagres, muita gente quer contar que o mar abriu, Esther, mas não quer estar em Piairote, que é um lugar sem saída. Eu estive em Piairote, eu vi o mar abrir, eu vi o Senhor fazer, eu vi Ele cuidar de mim, cuidar do meu filho, da promessa que Ele me entregou, porque eu tinha um problema para engravidar, eu não sabia. Mesmo sem conhecer a Deus, eu pedi o Arthur. E o Senhor me entregou o Arthur. Depois, foram 7 anos até eu ter um filho. E eu tive um filho quando o Senhor falou comigo. Eu lembro que eu fui a um culto e o Senhor falou comigo assim, que Ele ia me devolver a alegria de ser mãe. Ia me ensinar a ser a mãe que eu não tinha sido. E eu lembro que eu achava assim, o nosso Arthur vai voltar. E não era o Arthur, era o Eliseu. E esse processo do Eliseu foi muito difícil, porque para mim foi muito difícil aceitar a gravidez do Eliseu. Porque o Senhor falou aqui, Ele cumpriu aqui. Quando eu descobri que eu estava grávida do Eliseu, meu Deus, meu mundo caiu. E até o 6º mês de gestação eu não amava o Eliseu. Nossa. Eu não conseguia amar o Eliseu. E pessoas que não me conheciam, que não sabiam que eu estava grávida, chegavam e falavam assim, o que você está carregando no seu ventre será para a glória de Deus. E este sentimento que você alimenta é uma seta de Satanás na vida dessa criança. E eu comecei a orar para que o Senhor me ensinasse a amar o Eliseu. Porque o Senhor tinha uma promessa. A palavra do Senhor era a única. Onde eu chegava, eis que o que está no teu ventre será para a minha glória. E ele desde o ventre tem dons. E realmente, o Eliseu é diferenciado. Se ele te falar algo, você pode esperar. Ele fala, às vezes deve dizer assim, uma profecia, é como se fosse uma sentença. Eu lembro que tem uma amiga minha esperando para casar, e ela chegou lá em casa 2 anos atrás e disse para ele, Eliseu, eu vou casar. E ela estava consciente de que ela ia casar naquele ano. Ele disse, por agora não, já tem 2 anos. Profeta já, né? Então, assim, foi algo assim... O Senhor trabalhou na minha vida em várias áreas, muitas áreas. A área de ser mãe, eu tive que me perdoar por não ter sido a mãe que o Arthur merecia, mas também entender que foi um processo do Senhor. Em tudo o Senhor tem propósito. O Senhor não desperdiça nada. O Senhor não desperdiça a nossa lágrima, o Senhor não desperdiça as nossas orações, o nosso tempo que a gente está com Ele, o Senhor não desperdiça o tempo que a gente estuda a palavra. Às vezes a pessoa lê a palavra, eu não entendo, continue lendo sem entender. No tempo certo, o Espírito Santo te traz o discernimento, a revelação, a compreensão daquela palavra que às vezes para você é tão difícil, mas é no tempo dele, porque tudo é para a glória dele. É verdade. Se você jejuma, se você ora, se você prega, se você canta, tudo é para a glória dele. Se você passa uma situação adversa, uma situação complicada, uma situação de dor, né, é para a glória dele. Eu nunca briguei com Deus. Nossa, saí do mundo para ver, nunca. Em todo tempo eu dizia para o Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas. Eu sei que tu sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que vai passar. A tua palavra me diz que vai passar. A tua palavra diz que tanto as coisas boas como mais, elas passam. O que manteve a minha fé, além de ter convicção desse amor do Senhor, foi a palavra. Porque eu comia a palavra, Esther. Quando eu vim para Jesus, assim, eu falei para o Senhor, não quero que ninguém me ensine, porque eu sempre fui implicante e birrenta. E é importante você conhecer aquilo que é errado em você, para que o Senhor te ensine. As pessoas querem ser libertas, Esther, mas elas não dizem para o Senhor onde está o prazer do pecado dela. Elas vêm e camuflam aquele desejo, ela não vai ser liberta. Não adianta eu vir para Jesus, vestir uma roupa bonita, uma saia comprida, que é o meu caso, que eu só uso longo, vestir todo bonitinho, mas por dentro está lá o prazer no pecado. Quando eu vim para Jesus, eu falei para ele, eu gosto de ser vista, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, mas eu não quero mais não. Eu quero que o Senhor me esconda, eu quero que o Senhor purifique os meus olhos. Mas você falou coisas assim do seu caráter, do né? meu caráter. Sua personalidade. Da minha personalidade. E quando eu fui estudar a palavra, eu falei, tu sabes que eu sou birrenta e implicante, e eu sei que sou. Então, em nome de Jesus, senta aqui e me ensina, porque se alguém vier dizer para mim que eu não posso fazer uma coisa, tu sabes, eu vou fazer. Bem sincera com Deus. Eu sou muito sincera com Jesus. Quando o negócio tá assim esquisito, eu digo, sente bem que o que é pessoal, Falo para Jesus, eu falo, o senhor tá com algum problema aí no céu? E o Senhor foi me ensinando, e nos momentos de luta, foi a palavra. Eu ministrava a palavra na minha vida todos os dias. Vai passar. A palavra do Senhor disse que vai passar.
Ele está comigo. A palavra do Senhor diz que Ele está comigo. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu creio totalmente nessa palavra. Eu creio assim... Eu não sei como te explicar como que eu creio nessa palavra, mas eu creio nela. Eu sei que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa de fato para separar juntas e medulas, para mudar a história. Eu sei que ela é poderosa para sustentar qualquer pessoa em qualquer vale. Ai, servir a Jesus é só prova? Não. Minha filha, eu era mal amada, amargurada, de espírito, como diz o goiano, de espírito. E o Senhor me restaurou, me ensinou o que é alegria, porque a minha alegria não está em alguém, não está em ninguém, em nenhum lugar, está no Senhor. E independente da prova, da situação que você vai viver, se a sua alegria, se os seus olhos não estiverem voltados para o Senhor, você desvia. Porque as pedradas vêm, as dificuldades vêm, as situações adversas vêm. O Senhor permite você passar por situações que você não compreende. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, você vai entender que o Senhor ele tem o domínio, ele tem o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem. O que você aprendeu, assim, pra gente entrar na parte de ministério? Vamos encerrar um pouquinho essa parte da vida sentimental. Porque o que eu vejo quando a gente posta os podcasts, eu vejo muitas mulheres perdidas, porque às vezes estão passando por uma situação parecida e não sabem como lidar. E pelo que você contou, o Senhor teve um particular com você para te ensinar. Foi. Você fez assim, 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 e não é assim, né? Então, assim, de que forma, né, que você hoje falaria para mulheres que estão passando por processos dentro de casa com seu esposo? Busque a palavra do Senhor. Busque e confie nele. Tenha convicção que essa palavra ela é poderosa para mudar a história. Ela é poderosa e ela tem que mudar em mim. Porque se eu mudo, a situação ao meu redor ela vai mudar. É difícil? É, porque essa palavra ela não tem que cortar o outro, ela tem que cortar a mim. A maioria das mulheres, elas estudam a palavra para que o marido viva ela. Não, você tem que viver ela. Eu lembro que um dia eu falei claramente para Deus, eu vou morrer nesse deserto, mas eu não vou largar o meu marido porque eu o amo. Se o Senhor é o Deus que fez uma promessa na minha vida, é o Senhor quem vai agir. Não será eu, porque eu não vou largar ele. E foi depois disso, de algo que eu falei para o Senhor, no íntimo, em cima de um poço, sentada, que o Senhor arrancou ele da minha vida. Não porque eu era boa, mas porque ele não queria viver o processo, o propósito. E eu entendi isso, e foi muito difícil. Inclusive, quando ele morreu, para mim foi um luto muito grande, porque eu não imaginava que ele fosse morrer. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, assim, busque na palavra. Não busque conselho com ninguém. Vai buscar conselho com o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que ele é conselheiro. Ele é consolador. Porque às vezes as mulheres buscam, Esther, as palavras que inflamam o ego dela. Porque ela é boa. Nós, mulheres, não somos boas. Você põe essa parte. Nós não somos boas. Tem um negocinho dentro de nós, assim, ó, como diz uma pregadora por aí, se nós não tivermos domínio próprio, teremos um demônio próprio. Eu com água na boca aqui. Aqui soltei água. E é verdade. Se essa palavra não ministrar em mim, como é que eu vou ministrar em alguém? Não tem jeito. O Senhor mudou a minha vida porque eu disse para o Senhor, eu falei, arranca de mim, que não exalto o teu nome. Sou perfeito de forma nenhuma. Todos os dias a velha Eva acorda e diz, bom dia, eu digo, hoje tu vai morrer de novo. Porque a velha Eva, ela sabe nadar, viu? Ela não morre no batismo, não. Então a gente, é uma escolha. É uma escolha de viver a palavra. Um detalhe que eu acho interessante é que as mulheres sempre falam assim, e isso eu aprendi. Ai, porque eu não mereço viver isso, mas o marido merece ir para o inferno. Ele pode ir para o inferno. Ela não pode não, porque ela é muito boa. Aí, a maioria das mulheres que dizem isso, você precisa observar. São rixosas, contenciosas, briguentas, briga por tudo. Não tem prazer em cuidar da casa. E esse prazer que eu falo de cuidar da casa, a gente tem que buscar ele no Senhor, porque o século e a sociedade que nós vivemos nos ensinam o contrário. Mas se nós buscarmos no Senhor essa alegria de servir, de cuidar, de fazer sem esperar receber, porque isso é difícil. Porque fazer sem esperar receber vai trabalhar o nosso ego. Aquilo que eu acho que eu mereço. E se nós olharmos para a Bíblia, eu falo que se nós olharmos para a vida de apóstolo Paulo, aquele homem não foi honrado. Porque a honra que é pregada hoje não é a honra que o apóstolo Paulo fala. A honra para ele era morrer por Cristo. Porque morrer era lucro.
Agora, a honra que a sociedade de hoje cristã prega é uma honra deturpada. Não é uma honra bíblica, não é aquilo que o Senhor fala. Mas a palavra do Senhor também fala que quando nós somos obedientes a esta palavra, é impossível nós não sermos felizes. Se nós obedecermos ela, a alegria do Senhor estará conosco. O Senhor mudará a situação e a nossa história. Amém. 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 Glória a Deus. Muito forte. Então, você entendeu que você também precisava ser tratada dentro do relacionamento, né? Demais da conta. Até para a alma dele ser alcançada. Demais da conta. Porque muitas pessoas hoje, principalmente nos vídeos, são mulheres que não querem pagar preço pela alma do esposo. Eu não digo que é pagar preço. Por quê? Eu acho que o preço já foi pago. Foi Jesus. Porque assim, se o pagar preço é orar mais, é jejuar mais, é ler mais a palavra, é estar mais perto de Deus, eu estou ganhando, não estou pagando. Porque tudo aquilo que você faz que te leva para perto do Senhor, você não está pagando, você está recebendo. Porque você quer coisa melhor do que a presença do Rei com a gente, do que a presença do Senhor, e não dá a sua casa, e não dá o seu lar, não dá o seu ambiente de trabalho. Não é uma obrigação, não é uma obrigação, é um prazer. Eu acho que esse termo pagar preço é algo muito fora do contexto, que de fato é estar na presença do Senhor. A gente não paga preço por estar mais perto do Senhor. Somos nós que recebemos dele quando a gente se aproxima mais. E é uma realidade verdadeira que eu tenho convicção disso. O preço já foi pago. Jesus pagou. E foi um preço alto. Agora, a nossa função é só estar perto dele. E se estamos mais perto dele, nós somos direcionadas por ele. E ele nos ensina a fazer, o que fazer, como fazer. Eu falo para todo mundo, né? Hoje sou casada, tenho um excelente marido. Eu falo que se tem uma mulher amada como Cristo amou a igreja, foi eu. Meu glória. Mas eu jamais teria me separado do Vando, jamais. Eu teria morrido naquela prova. Mas eu não ia largar ele. Quando a gente posta um vídeo assim, falando de alguns casos, eu ia falar assim, por que não separa? Por que não separa? Porque eu acho que quando a pessoa pensa muito no eu, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Provérbios que o egoísta ele incita a estar sozinho por causa dos seus próprios desejos. A palavra, eu acho engraçado assim, a palavra do Senhor diz assim, que eu posso separar se ele adulterar. Eu posso isso. A palavra do Senhor nos diz isso, mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas se você puder perdoar e reconciliar, reconcilie. Eu perdoo, mas eu não sou obrigada a conviver. Então, você não conheceu a Cristo. Então, Jesus te perdoa, mas ele não é obrigado a conviver com você. Você vai pra onde? Tá bom, querida, eu perdoei seu pecado, você errou, mas, né? Você vai pro lado, eu vou pro outro. Não combina, não casa com a palavra do Senhor, com o que ele diz. Não é bem o que ele diz, né? Então, assim, eu perdoo, mas mais isso, não tenho mais. Eu perdoo, ponto. Agora, o que o Senhor vai fazer com a outra parte, aí é uma responsabilidade do Senhor. E eu louvo a Deus, porque eu aprendi isso muito cedo. Louvo a Deus. Eu exalto o nome do Senhor, eu sei que foi Ele. E só foi Ele porque eu tinha consciência da Luziene. A maioria das pessoas, elas se enganam, Esther. Elas acham que sabem quem são. E elas se enganam mesmo. Eu conheço mulheres assim, muito próximas, que eu olho assim, gente, que engano do cão é esse? Tá tão claro como a luz do sol. E a pessoa não vê que o defeito tá nela. O problema é ela. E eu falo sem medo de errar. Se você vê uma mulher orando 10, 15, 20, 30 anos por um marido, é ela que não é crente. Porque a palavra do Senhor diz que ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste. Imagina uma mulher chorando 30 anos, ela de fato sendo uma mulher segundo o coração do Senhor. Ele não vai deixar não, filha. Ele não resiste. Eu só chorei uns aninhos aí, falando, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele veio e me estendeu a mão. Para dizer que eu fiquei no fundo do poço, assim, foram 2 anos, assim, bem lá no pré-sal, sabe? Já pegando petróleo, era eu. E o Senhor teve misericórdia de mim. Imagina uma serva de Deus orando pelo marido. O problema é que elas não oram porque quer que o marido seja salvo. Ela ora porque ela não quer mais ter problema. Porque ela acha que não merece ter problema. E isso não é cristão. Não tem base bíblica para isso. Se eu oro porque eu tenho misericórdia, tenho compaixão do meu marido, alguma coisa Deus vai fazer, minha filha.
Porque Deus sonda os corações. Ou ele vai arrancar, ou ele vai libertar, mas alguma coisa ele vai fazer. Porque é impossível você ser... A palavra do Senhor diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Ela também diz assim, os que se deixam humilhar serão exaltados. Não é os humilhados são exaltados, não. É os que se deixam. Eu vou te falar, se tem um ser humano que não se deixa humilhar, minha irmã, é a mulher. E se ela for crente, então, ela infla o ego de Senhor, sou tua serva. É verdade. É. E não, a gente é servo e o outro é filho do Senhor. O inferno, ele é real. Ele não é uma sentença, não é um lugar que você vai lá, paga a sentença e sai, é eterno. Então, se eu não tiver compaixão de uma alma que pode ir para o inferno, estando eu junto com ele, vou ter compaixão de quem ama teu próximo como a ti mesmo. Ninguém é mais próximo do que o marido ou os filhos. Ninguém é tão próximo. Então, a gente precisa dar a palavra. Eu acho que o que falta nas mulheres de hoje em dia, a maioria, eu acho, não tenho certeza, é esse aqui, ó. Gastar tempo na palavra. E eu falo, se hoje a irmã Luziane está de pé, a graça e a misericórdia do Senhor e a palavra. Porque eu tive vários motivos para retroceder. Tive vários. Mas foi a mão do Senhor e a palavra dele. Eu pregava para mim. Para que eu me ficasse de pé. Nos momentos em que eu pensei assim, agora vai morrer. Como eu já ouvi muitas vezes. Agora ela morre. Ah, não, agora ela morre. Agora ela não levanta mais não. E a mão do Senhor estava sobre mim e a palavra dele me sustentou. A palavra dele é alimento para a alma. Alimento para nossa alma é a palavra do Senhor. Ninguém vence sem a palavra. Você pode cantar, pode pregar, você pode ser usado, pode ser profeta, pode ter o dom que for. Se você não for alimentado pela palavra do Senhor, você não permanece. Porque é ela é que alimenta a nossa alma. Ela é que dá o pão que a nossa alma precisa. E não é para a gente pregar. O ministrar tem que ser só uma consequência daquilo que o Senhor ministra em mim, daquilo que eu vivo, daquilo que o Senhor trabalha em mim. E a gente se deixar ser trabalhado, né, pelo Senhor. Posso beber mais café? Deixa eu beber mais café. Você já bebeu que tava aí tudo? Não, mas... Deve estar fria isso aí. Tá ótimo. Ou você quer água? Não, tá ótimo. Eu tô aqui e eu sujei minha mão de... Ai, gente, do negócio de inseto. E passei no olho. Não tô me aguentando aqui. Andamos no close. Ajuda ela, Senhor. E continuando, a respeito de... Muito lindo o seu posicionamento como mulher de Deus, né? Sua visão espiritual, né? Dentro ali do casamento. Hoje Deus te honrou, né? Hoje, assim, Deus te abençoou na tua vida sentimental, sim, né? Deus mudou tua história. E na sua vida ministerial, porque eu achei interessante você falar que Deus te usa para trabalhar com mulheres, mas só que, como se diz, né? Você diz que não era o ponto forte seu trabalhar com mulher, né? Não. Porque as mulheres... Como é que é isso? As mulheres não gostavam de mim, gente. Onde chegava, Senhor da glória. Isso antes de eu ter encontro com o Senhor. E o Senhor me ensinou a trabalhar com mulheres, trabalhar em uma rede de supermercados, que eu era supervisora de 60 mulheres. E eu lembro que quando eu fui fazer o recrutamento para esse departamento, a minha gerente falou assim, 60 adolescentes, te dá medo? Porque eu ia cuidar de 60 adolescentes também, né? Falei, não, me dá medo de 60 mulheres, 60 TPMs no mês, misericórdia. Então eu tive que aprender a ter jogo de cintura com elas, porque eu precisava delas. Em dia de movimento, de supermercado, a rede é muito grande, um supermercado de não sei quantos mil metros quadrados. Então eu precisava delas. Não era elas que precisavam de mim, era eu que precisava delas. Então eu tinha que saber falar, tinha que ter calma, tinha que entender uma, tinha que ajudar a outra, tinha que saber olhar ao lado da outra. Só que eu não conseguia ganhar a graça delas. Aonde eu chegava, as mulheres não gostavam de mim. E quando
eu comecei a servir ao Senhor, foi justamente com mulheres. Falei, não, Senhor, você tá de brincadeira comigo. Você já sabia que não tinha uma experiência muito boa. Mas assim, quando eu fui ver que a graça do Senhor estava sobre mim, isso fazia com que as mulheres se achegavam e não se afastavam, eu pude ver que era muito Senhor. Mudou as circunstâncias. Mudou a circunstância. Hoje, às vezes eu vou em lugares pregar e as pessoas comentam do meu jeito, de rir, porque eu rio muito, né? Eu falo, gente, isso é a graça do Senhor, porque eu era extremamente amargurada. De espírito. Corpo, alma e espírito. Era amargurado. Mas o Senhor, quando Ele entrou, Ele trouxe luz para dentro de mim. Ele me ensinou a rir, olhar os dois lados da situação. Isso não significa que não tem dia que eu choro. Tem, choro, mas eu choro para Jesus. Vou lá, falo para ele, olha, o negócio é o seguinte, tá difícil aqui, ajuda aqui, dá a mãozinha. Aí eu choro assim, depois de 15 minutos chorando, eu já tô rindo, aí eu vou olhando para as coisas que já passou, que já vivei, e posso compreender que vale a pena servir ao Senhor. E com as mulheres é assim. O meu esposo, o Jermerson, ele fala assim, quando ele casou comigo, minha casa era muito cheia de mulher. Ele fala, como é que você aguenta ouvir uma mulher contando a mesma história todos os dias? Aí eu falo pra ele, um dia alguém me ouviu também. Não era a mesma história, mas... Aí você precisou desabafar, né? Alguém um dia me ouviu. E aí é o que acontece, né? Você ouve as mulheres todos os dias, todo dia. Tem mulher que tem o mesmo problema, ela vai te contar do mesmo problema 2 anos. Nossa. E se você der ouvido, ela vai te contar todo dia o mesmo problema. E aí você vai fazer o quê? Você vai ouvir com paciência, vai pedir direção e vai orar. E eu fui trabalhando com mulheres de uma forma assim, muito engraçada, e principalmente mulheres casadas, mesmo quando eu ainda não tinha marido. Eu já trabalhava com mulheres, né? E agora, tendo meu esposo, que a gente tem um projeto que é para mulheres, trazendo a essência da mulher, para o que a mulher foi formada, aí eu trabalho muito mais, eu ouço muito mais. Quando eu casei com meu esposo, meu celular tocava demais, ele falava, meu Deus, eu nunca vi um celular desse. Como é que faz com esse celular? E aí eu tive que ir ponderando, e eu era cabeleireira, hoje eu não exerço mais a função, mas aí você pensa, trabalho com mulheres, sou cabeleireira, então a minha casa... Mulher. Minha casa sempre muito cheia, né? E o tratamento de cabelo nunca era só um tratamento de cabelo. Já era uma terapia incluída. Aí meu marido falava que é a única casa de salão que a pessoa vem, arruma um cabelo, paga pouco, come, almoça, ainda tem oração. Acho que a pessoa não tá tendo lucro, não. Ele falava, não tá tendo lucro esse negócio, não. Descanso não sei eu, que vai dar certo. Ele foi acostumando, né, com a rotina. Lógico que eu fui encaixando a rotina na época das clientes conforme a minha rotina com ele. Mas assim, desde que o Senhor me alcançou, que o Senhor trabalhou em mim, eu sempre trabalhei com mulheres. Sabe o que eu tô falando? Porque eu acho interessante. Deus, eu falo assim, Deus tem hora que, ontem eu tava falando com o pastor Júnior, Deus tem senso de humor, né? Porque ele vai lá e escolhe uma pessoa, às vezes bruta, às vezes tímida, às vezes não gosta de conversar e fala, não, eu vou te usar assim, assim, assim. E você teve esse momento, Deus vai me usar, né? Quando você, há 8 anos atrás, você disse receber uma profecia que Deus iria te usar. E depois você viu essa dificuldade das mulheres se aproximar de você. E aí Deus pegou e te mudou, né? Transformou a sua vida. Totalmente. Eu não tinha paciência para ouvir, eu não conversava, eu era muito grossa, eu sempre tinha uma resposta pesada na ponta da língua. E eu falo e volto, a palavra, ela é viva e eficaz. E quando eu vim para Jesus, a primeira coisa que eu aprendi foi guardar a língua. No sentido não de não conversar, mas de não matar o outro. Com a palavra. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim que nós temos o poder de matar e de vivificar alguém através da língua. Tiago vai dizer que o homem que domina a língua é um homem perfeito. Nós estamos lascadas, né? Nós que somos mulheres, que mulher fala, né? Então, assim, eu tive que ir aprendendo a ouvir, a saber falar. E se eu, Luziene, eu não tiver maturidade no assunto, eu não tiver experiência, eu não aconselho. O máximo que eu vou fazer é orar. Porque se eu não conheço aquela dor, eu não vou julgar ela. Porque eu não sei o quanto dói no outro. Porque eu vivi muito isso, né? Eu vivi a questão do desprezo quando eu estava grávida com um filho e sem marido. E estava sem marido, não era porque queria, né? Então, eu não peso a dor de ninguém como a minha sendo maior que a do outro. Cada um tem
um suporte, cada um tem uma estrutura. Então, se eu não tenho maturidade naquele assunto, se eu não sei falar, eu vou orar. Eu tenho uma amiga que ela ficou viúva há 2 anos e meio atrás, e eu lembro que quando o Senhor me colocou na vida dela, ela chorava muito. E eu não tinha o que falar para aquela mulher, eu fui abandonada, eu fui viúva, né? Eu fiquei só, mas a única coisa que eu falava era, vai passar. O mesmo Deus que sustenta o abandono, sustenta a viuvez, ele sabe por quê, permitiu. Então, eu não julgava a dor dela como eu vi muitos julgarem. Tem 3 meses que ele morreu, parei de chorar, misericórdia, hein? Tá maluco? Eu cheguei a ouvir algumas pessoas falando isso para ela, né? E você não pode julgar a dor do outro. É lógico que você não pode remar na mesma dor durante tantos anos. Aí adoece a alma. Ao invés de você viver um propósito, você vai ver literalmente um processo sem fim. E se você entende qual que é o projeto do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim, há tempo de rir e o tempo de chorar. Eu lembro que uma vez eu com uma amiga minha, uma mulher ligou e pediu oração. E ligou para minha amiga, né? E ela falou assim, ora por essa minha amiga aqui, Amora, ela me chama de Amora. E eu lembro que na hora que eu fui orar, o Senhor falou para ela, fala para ela que o tempo dela é de chorar, manda ela chorar. Eu falei para ela, minha irmã, teu tempo é de chorar, chora, desde confusão. Não aumenta o processo, não. É de chorar, chora. Já que é para chorar, vamos chorar. Chore tudo de uma vez. Depois vira tempo da alegria. Então, há tempo para todas as coisas. Então, a forma que eu uso com as mulheres é, se eu não conheço a dor, se eu não tenho maturidade, eu não tenho experiência, eu não julgo a dor dela. Eu só digo para ela, olha, Deus é poderoso. Eu sempre digo, vai dar certo. E eu tenho uma amiga que diz, eu tenho uma raiva desse seu vai dar certo, porque vai dar certo. Agora, o dia que eu te falar assim, complicado, aí tu pode esperar, viu, que o negócio é complicado. Mas se eu falar, vai dar certo, tem como dar errado com Jesus? Não tem. Mas eu não vou julgar a dor da outra se eu não conheço, não vou julgar que a minha experiência é maior, melhor que a do outro. Não. Lógico que eu não troco aquilo que eu tenho com o Senhor por aquilo que o outro tem, porque eu não sei o que ele viveu para ter o que tem, e o outro também não sabe o que eu chorei para viver o que eu vivo. Que eu já vi muitas pessoas, ó, principalmente agora com relação ao Eu Sou uma Coroa aqui. O Senhor tem tido misericórdia, o projeto está crescendo, e algumas pessoas olham e acham bonito. Mas eu literalmente tive dores de parto no corpo para gerar o projeto, que eu não queria. Porque é sentar com mulheres, é falar, é ensinar. E mulher é muito difícil. Elas têm uma dificuldade, uma resistência em querer aprender. Principalmente se ela tiver uma posição financeira melhor, se ela achar que ela tem um nível ministerial maior que você. Algumas, não são todas, é claro. Mas você tem essa dificuldade. E o Senhor me trouxe o projeto Eu Sou uma Coroa, que fala porque a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E quando o Senhor falou sobre isso comigo, eu me constrangi. Aí o Senhor mandou eu pesquisar sobre a coroa, como surgiu a coroa, o que era a proposta da coroa. A coroa era símbolo de honra. Você é a honra do seu marido, você é a honra da sua casa. E isso é muito importante, isso é muito precioso. É fácil? Não. E por que nos dias de hoje não é fácil, Esté? Porque a sociedade que vivemos nos ensinou ao contrário. Existem muitos séculos atrás de uma campanha feminista contrário àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. São centenas de anos desconstruindo o propósito para o qual a mulher foi feita. Mulher pode estudar? Pode. Claro que pode. Pode trabalhar? Pode. Mas primeiro ela precisa ser mulher. E uma mulher direcionada por Deus. Eu tenho um sobrinho e eu aconselho muito ele, eu falo para ele, que ele é jovem, né, adolescente, falo, meu filho, uma mulher, ela cheia do Espírito Santo, ela muda uma nação. Mas uma mulher que dá brecha pro cão, ela traz o reinado de Satanás para a terra. E ela tem esse poder. Eu conheço pastores que eram homens de Deus, usados pelo Senhor, que hoje estão na droga, no vício, por causa da esposa que tem. Porque a esposa queria beber um vinho, porque a esposa queria que usasse uma roupa assim, queria que fosse em tal festa. Ele foi indo e hoje está no mundo. E não é só um, são vários. Quando o Senhor disse para a gente que a gente tem o poder de edificar, quer ser poderosa, seja poderosa na palavra do Senhor. Naquilo que a palavra já te concedeu, você tem o poder de edificar, mas de destruir também. E as mulheres, quando elas têm esse poder de destruir, elas não têm essa percepção, né? Não. Do que elas estão fazendo. A maioria delas não tem essa percepção de que o agir delas, o falar delas, às vezes mata, destrói.
É fácil? Não. E por quê? Eu torno a dizer por que não é fácil. Porque a sociedade que nós vivemos nos diz o contrário. Porque a escola que nós estudamos nos diz o contrário. Os empregos que arrumamos nos diz o contrário. Desde pequeno, por onde a gente passa, né, a gente ouve o contrário. Você tem que sair. Quando o Senhor está dizendo, você tem que voltar. Você tem que ter. O Senhor está dizendo, você precisa ser. Você tem que fazer. E o Senhor está dizendo, você precisa confiar em mim. No poder da minha mão. Eu lembro que uns meses atrás, aconselhando uma amiga minha, e a gente era amiga de infância, e ficamos muitos anos afastados. O Senhor permitiu a gente se encontrar em 2021, e até então a gente não se largou mais. E ela falando da dificuldade que ela tinha com o marido, e eu orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso encontrar o que tá errado nesse negócio. E eu orando ao Senhor, apresentando, porque eu realmente oro. Eu falo assim, eu não sei fazer muitas coisas, mas eu sei orar. Eu realmente não sei fazer muitas coisas. Esses dias eu falei, Senhor, eu sei fazer pão, e a tua palavra diz que nem só de pão vive o homem. O que eu vou fazer? Né? E eu aconselhando essa minha amiga, e um dia ela falou para mim assim algo, tipo assim, quando eu tive o meu primeiro filho, eu quase enlouqueci, porque eu não queria, não era do meu tempo, e aí quando o neném nasceu, eu coloquei DIU e fazia meu esposo usar o preservativo, e era assim, assada. Eu digo, misericórdia, mulher, deve ser insuportável viver contigo. E ela dizia, eu comia o juízo do meu marido por causa disso, e disse, mulher do céu, tu é insuportável. Falei para ela, deve ser insuportável viver contigo. Ela, que isso, amiga? Eu digo, não, minha filha. E ela começou, porque se com um filho já é difícil, aí quando eu fui ter minha segunda filha, não. Aí eu projetei, porque aí o dinheiro e isso, eu falei, já entendi. Ela disse, que isso? Eu falei, vou orar para Jesus cortar suas patinhas. Ela ficou 2 dias zangada comigo. Fiquei magoada com você. Eu falei, não, você não confia na mão do Senhor. Você confia na sua mão, na sua formação, naquilo que você pode fazer. Se você confiasse na mão do Senhor, era outra coisa. O Senhor já tinha mudado o quadro. E realmente o problema de algumas mulheres é esse. Confia na formação, no que pode fazer. E eu tiro por mim, eu não estou falando do outro, estou falando de mim. No potencial que tem, naquilo que o Senhor já deu, às vezes, desde que nasceu, porque eu descobri recentemente, né, que eu tenho o QI elevado. E isso porque a gente sabe, né? Há uma sequela de quem usa drogas, né? Entorpecentes, álcool, então ele destrói totalmente os neurônios. A gente sabe que Deus, se ele quiser, ele restaura, mas é óbvio que a mente da Luziene hoje não é a mesma de quando eu tinha 20 anos. Eu era realmente um computador. Mas eu me achava por isso. Porque quase nunca tinha ninguém para fazer algo melhor do que eu. Realmente quase nunca tinha. Nas escolas que eu estudava, quase nunca tinha alguém que tinha uma nota melhor do que a minha, que soubesse melhor do que eu, que apresentasse um trabalho melhor do que o meu, que desenhasse melhor do que o que eu fazia. Não tinha. Então eu me achava por isso. E a maioria das mulheres é por isso. Pelo aquilo que tem, por aquilo que pode fazer. E os talentos é do mal? Não. A palavra do Senhor diz que todo dom e todo talento ele veio do céu, ele veio do Senhor. Mas ele precisa ser usado em concordância com aquilo que o Senhor nos projetou para fazer. E no meu caso, eu, Luziane Lima, hoje eu sei, né, que o Senhor me chamou para falar da palavra dele, do amor dele. Ele escolheu a minha casa, ele me escolheu para se servir de mim com o meu ventre. Amém. Eu não quis ter 4 filhos. Foi ele que falou, eu vou te dar 3 filhos e uma filha. Eu repreendi o profeta. Eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus. É abusada. Na cara do profeta. Falei, tá repreendido em nome, uma prova que eu tava. A mulher veio falar que eu ia ter outro filho, com outro na barriga, abandonado, sozinho. Eu falei, tá repreendido. Mas um projeto, Senhor. Ontem eu tava numa dessas, repreendendo a minha. Não é de profeta, não, irmã. Ela tava falando, eu ia com você casando e grávida. Aí eu peguei, não tem muito moral. E minha tia, ela recebe. Eu falei, recebo não. Recebe, irmã. Meu Deus. Mas eu falei assim, mas o Senhor que escolheu, ele que escolheu o meu ventre. Porque a gente quer servir a Deus com o que a gente quer. Não é com o que ele quer. Ele quis se servir do meu ventre. Ele falou, você vai ter 3 meninos e uma menina. E eu tenho hoje, eu dou graças a Deus, porque eu tenho o Arthur, o Eliseu, Ezequiel, a Clarice, que é linda, irmã da Assembleia. Se você pergunta para ela o nome dela, ela fala, sou Clarice, irmã da Assembleia. Ai, que gracinha! Ela é linda. E eu falo, gente, como que Deus foi bom comigo.
Passo muita luta? Passo. Eu tenho 2 filhos atípicos. É uma guerra travada. Você entender que tem um espiritual, porque a gente que é mãe atípica não é só emocional. Porque a gente sabe que o inimigo ele não desperdiça brecha. Então a gente tem que vigiar. É fácil? Não, não é. Mas assim, como eu entendi que o propósito é do céu, que o Senhor tem um controle, então no tempo certo, o que está fora do lugar vai ser colocado pela mão dele. O que precisa ser alinhado, ele vai alinhar. A providência que eu preciso, ele sempre mandou. Eu tenho 4 filhos. E eu posso garantir, ele é poderoso para sustentar. Amém. Ele é poderoso para vestir, para calçar. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que é necessário. Quando os nossos olhos estão no Senhor. Se o teu olhar estiver em Cristo, se a sua busca for primeiro o Senhor, se tudo que você fizer for em prol do reino de Deus, o Senhor sempre vai te dar um escape. Ele sempre vai te dar o que você precisa. Talvez ele não dê para você o que você queira. Porque talvez o que você deseja, e eu falo por nós mulheres, pode nos levar a perder. Mas talvez o que a gente precisa, se os nossos olhos estiverem no Senhor, ele sempre vai prover. Ele é pai. Eu tiro por mim, eu sou mãe. Eu não sei presentear um filho, mesmo que seja aniversário só de um, e não dá para os outros. Imagina Deus. Imagina ele, que nos fez, nos conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, sabe onde dói, sabe como curar. Ele é o que fere, mas ele é o que cura também. Ele é o que permite o vento, mas ele é o que vai mandar a bonança. É ele, tudo é por ele. Tudo é por ele. Quando o apóstolo Paulo escreve, se não me engano, em Romanos, que ele vai dizer que é tudo por ele, para ele e com ele são todas as coisas, é tudo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, que todas as coisas cooperam, isso era um versículo que eu tinha ódio desse versículo. Fiquei crente. Mas quando falava, porque todas as coisas cooperam, eu olhava para a situação de coopera onde? Me diz bem que onde é que isso aqui coopera. Mas é verdade. Por isso que eu digo que a palavra viva e eficaz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto e vírgula. E vivem segundo o propósito de Deus. Todas. Então, toda situação que a mulher viver com o casamento, com o pai, com o marido, com o filho, tudo coopera para o reino do Senhor. Não é para a gente. A gente acha que não é para a gente. Igual quando eu comecei a servir ao Senhor, eu vi muitas mulheres em muitas situações adversas, muitas provas, e elas diziam assim, ai, tudo isso é por causa do ministério. E graças ao Senhor que eu tive a sensibilidade de entender que não era por causa do Senhor. Nunca, não era por causa do chamado, não era por causa do ministério, né? Elas falavam, é por causa do ministério, não é. É por causa de nós. É porque nós precisamos ser tratadas. Nós precisamos ser curadas, nós precisamos ser libertas, somos nós, não é o outro, somos nós. Porque se nós estivermos libertos, eu acho interessante que quando Jesus vai aconselhar os discípulos, ele vai dizer assim, digo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo assim, no mundo vai ter aflição, mas se vocês estiverem em mim, vocês terão paz. Jesus não estava dizendo que não ia ter prova, mas ele estava dizendo que se a gente estivesse nele, a gente ia ter paz, porque a gente ia ter consciência daquilo que ele pode fazer. Então, quando o Senhor permite a situação, não é por causa do outro, é por causa da gente. Nós, mulheres, nós temos um poder incrível. Gente, quanto tempo não deve ter ficado a serpente rodeando Adão? Aí veio a mulher, mas... Ela não só comeu o fruto, ela fez amizade. Ela fez amizade com a serpente. Mulher gosta tanto, né, desse negócio que fez amizade. Porque não tem como Deus pôr inimizade onde não há amizade. Ele vai dizer, pôr inimizade entre ti e a serpente. Foi tanto tempo para bater papo que fez amizade. Ela comeu o fruto. Nós temos um poder nas mãos. E esse poder precisa ser usado conforme a vontade do Senhor. Para edificar, para transformar a nossa casa. Eu não saio da minha casa, Esther. Se a minha casa estiver bagunçada, de perna pro ar, e vou dizer, é por causa da obra. Jamais. A não ser se acontecer algum imprevisto, alguma situação que realmente eu não tive como manter tudo organizado. E olha que lá em casa é 4. E realmente lá fica tudo de perna pro ar, porque eu tenho 2 meninos autistas. Mas eu me esforço. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer lá nas cartas de Tito que a mulher ela precisa ser uma boa esposa. Amar o seu marido e a seus filhos, para que a palavra do Senhor não seja blasfemada. Então isso é muito sério.
A forma com que a minha casa se encontra faz com que a palavra do Senhor seja honrada ou difamada. Isso é uma responsabilidade nossa como mulher. É para ser peso? Não. É para ser leve, porque foi para isso que o Senhor nos formou. Vira peso por quê? Por causa do ambiente que nós vivemos. Por causa daquilo que a gente olha para fora em vez de olhar para dentro. Eu conheço algumas mulheres que cuidam de suas casas, cuidam dos seus filhos. Algumas trabalham fora, outras trabalham dentro de casa, mas né, externamente, né, vende alguma coisa. Mas entenderam que o seu chamado é dentro, que a sua prioridade é a casa, que a sua prioridade é o lar, que a sua prioridade é seu esposo. Eu nunca vou em algum lugar, seja pregar, seja orar, em nenhum lugar, se meu esposo não estiver ciente. Alguém me chama para pregar, meu bem, fulano me chamou para ministrar, eu posso ir? Pode, meu bem, vai com Deus, o Senhor te abençoe. Às vezes, quando ele pode, ele vai comigo, mas eu nunca vou sair sem... E vou dizer assim, vou ali fazer a obra, é a minha casa. Minha casa é perfeita? De forma nenhuma, minha filha. Quem entra lá pensa, essa mulher nunca limpou essa casa. Com os meus filhos correndo, pulando. Mas são crianças. E meus filhos são crianças. Crianças sem telas, crianças que não usam celular, crianças que são crianças. Eu tenho uma rotina bem puxada, minha vida é muito corrida, mas eu sou feliz com ela. Sou extremamente feliz. Sou extremamente feliz no ambiente em que eu congrego. Sou feliz pelo marido que eu tenho hoje. Sei que foi a mão do Senhor. Eu não queria mais casar. Porque eu digo que Deus fez algo na minha alma, na minha. Eu sei que não é com todo mundo, não é porque eu sou melhor. Eu sei que foi algo que Deus fez. Eu sou feliz só com Jesus. Nós dois, ele é fechamento, assim, nós dois juntinhos. Eu entendo esse sentimento. É algo assim que eu não sei explicar para as pessoas, mas eu me recordo que um dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais casar, você sabe que eu sou muito feliz com o Senhor. Mas se o Senhor tiver marido para mim, então eu vou dizer para o Senhor que jeito que eu quero esse marido. E eu falei, eu quero um marido que cante e toque, porque eu já prego. Eu quero um marido que ame os meus filhos, mais do que a mim. Eu quero um homem que ame a tua palavra, porque se ele amar a tua palavra, ele vai saber me amar. E fui especificando para o Senhor. E assim é meu esposo. Lá em casa temos o Arthur, né, que eu tive ele antes de ter Jesus, o Eliseu e o Ezequias, que o pai morreu, e a Clarice, que é minha e do meu esposo. E não tem diferença lá em casa. Não tem isso, esse não é meu, não existe isso. Meu esposo, de fato, abraçou os meus filhos. Isso é testemunho para toda a sociedade ver aonde ele vai, em todo lugar, na escola, na igreja, o quanto meu esposo ama os meus filhos como pai. Ele é pai. Ele não é um padrasto, ele é o pai que os meus filhos têm. É o pai que os meus filhos conhecem, é o pai que meus filhos seguem, é o pai que brinca, é o pai que corre, que senta, que corrige, que joga bola, que assiste junto com eles. Ele é incrível. Assim, só o Senhor poderia preparar alguém com tamanho amor pelos meus filhos, porque a gente sabe que é difícil. É difícil. É complicado, né? Mas o Senhor, ele fez essa bondade na minha vida. Realmente, os meus filhos são amados. Tenho um pai maravilhoso. Tem dia que eu olho assim, ele tem mais paciência do que eu para brincar, né? Ele tem mais paciência e muitas para ensiná-los com as tarefas da escola, né? Talvez porque eu tenho uma jornada dentro de casa e ele chega e ele tem mais paciência para ensiná-los, e eu deixo para ele. E ele, graças a Deus que ele entende, né? Meu esposo é o que apoia meu ministério. Ele nem sempre ele vai comigo, mas ele nunca me disse um não. Ele sempre diz, vai, Deus é com você, Deus vai te abençoar, vai prosperar, vai dar certo. Quando eu fui fazer o projeto Eu Sou Uma Coroa, ele foi o primeiro a dizer, vai dar certo, você nasceu para isso. Esse é o seu chamado. Vai na fé que vai dar certo. Tem muitas coisas assim que eu sei que se ele não estivesse do meu lado, eu não conseguiria fazer. E eu sei que é só o Senhor que faz essa bondade, que tem essa graça, misericórdia para fazer. Ele faz. Se a gente se dispor a fazer o que ele quer, vai dar certo. Dá certo. Tem dado certo para a honra e a glória do Senhor. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta, nós já está chegando no final, mas eu quero ouvir de você. Esse ano a gente vai fazer o Congresso de Mulheres, é a terceira edição, e o tema que Deus colocou no meu coração é sobre resiliência, né? Aviva Mulheres Resilientes. E esse processo que você passou nessa sua vida sentimental, tantas outras coisas, você precisou dessa resiliência, né? Para se manter ali. De pé. E o que você tem para compartilhar conosco? O que essa palavra traz no seu coração sobre ser resiliente? Ser forte. Ser forte. Eu acredito que
Luziane, eu não creio que nós somos fortes. O Senhor é forte. E é Ele que nos forja. Essa palavra resiliência, ela tem tomado uma proporção muito grande na sociedade. E às vezes as pessoas elas não têm noção do que ela pode ser se você não estiver em Cristo. Porque eu vejo muitas mulheres que são assim resilientes, ou Esther, são fortes, elas passam a tempestade. Mas o problema, a verdade não é como eu passo a tempestade, é como eu saio dela. Tem gente que até suporta o processo, mas sai amargurado. Sai sem perdoar, sai sem amar, sai sem ter graça, sai sem conseguir rir, sem conseguir aprender. Aí eu passei. O importante não é passar, é como eu vou passar. E quem vai passar comigo? Não é quem no sentido pai, mãe, marido, é quem o Senhor. Se o Senhor passar comigo e eu olhar para Ele, eu vou passar e eu vou ter um testemunho para contar. Não é um testemunho, é um testemunho. O nome do Senhor será glorificado naquilo que eu passar. Eu não vou sair amargurada, eu não vou sair azeda, eu não vou sair matando as pessoas com a palavra, com a língua, porque a palavra, ela mata, né? A palavra do Senhor diz isso, aquele que guarda a língua livra a sua alma da aflição. Mas ele também diz assim, aquele que ama a língua do seu fruto come. E eu tenho temor desse versículo. Aquele que ama a língua do seu fruto come. Então muitas mulheres até têm essa resiliência, até são fortes, até são cristãs, mas saem do processo amargas, saem do processo dizendo que não querem mais ter amigos, que não existem amigos, saem do processo dizendo que não quer casar nunca mais porque marido é uma peste, saem do processo falando que Deus me livre de casar. Eu nunca disse Deus me livre de não casar. Eu nunca, mesmo sendo abandonada 12 vezes pelo meu marido, eu nunca disse pra uma mulher não casa, eu sempre disse casar é muito bom. Sempre. Uma vez eu vi uma mulher falando pra mim assim, você fala pra minha filha casar porque você nunca foi frustrada. Nossa, logo pra você. Eu fiquei. Porque assim, não adianta eu ser forte porque eu me faço dura e depois eu sair morta. Eu preciso ser resiliente, eu preciso ser forte, mas forte no Senhor, para que eu saia trazendo cura. Como dizem por aí, né, que virou mãe, para que eu saia do fundo do poço trazendo água para quem está lá em cima. Para quem está com sede lá em cima e não pôde descer para pegar. Para que eu saia do fundo do poço, das dificuldades do vento, contando os milagres que Deus fez, contando as bondades do Senhor, vendo como o Senhor usa as pessoas para nos abençoar. Porque foi esse processo. Porque para o Senhor fazer o milagre, Ele vai usar a gente. Ele pode enviar o anjo? Pode, como Ele enviou lá para Elias. Mas Ele manda gente. E são essas pessoas que vão nos ajudar. Talvez no financeiro, talvez levante alguém para orar por você, talvez levante alguém para te abraçar em amor. O importante não é sair forte, é como eu que eu vou sair. É o que eu vou ter para oferecer depois dessa tempestade, depois desse vento, depois do vale, depois do deserto. Eu saí como? Murmurando? Saí como? Reclamando? Saí como? Falando das cordonizes? Carne de novo, Jesus. Pão de novo, Jesus. Essa pergunta foi um teste. Eu vou a cara dela. Essa pergunta foi um teste. Algo inusitado agora que eu vou revelar. Você estava nervosa, agora estava bem à vontade, agora eu vou nervosa de novo. Ai, meu Deus, eu vou aproveitar que sua pastora está aqui. Me lembra o nome dela? É Girlane. Pastora Girlane. Vou falar com a senhora. Eu queria pedir a sua autorização, né? Não sei se a nossa amiga aqui pode, as datas dela, mas eu queria convidar ela para estar ministrando no nosso Congresso de Mulheres desse ano, no nosso momento de palestra. A senhora permite? Com certeza. Você aceita? Aceito. Gente, agora eu gelei até a senhora vem, viu? A senhora não me joga na praça, a senhora vem. Nós temos 2 momentos no Congresso. O Congresso é o 3º sábado de maio, né? Depois vocês olham realmente, de fato, se não tem nenhuma programação na igreja, algo. E o 3º sábado de maio, nós temos o primeiro período, que é uma palestra, a gente chama de tarde de prosa, e aí nesse momento, né, eu estava orando essa semana, ontem eu falei isso na mesa com as pessoas, falei, gente, eu quero uma mulher experiente, né, que tenha uma experiência, que viveu processos, né, que sabe do que vai falar. O ano passado a gente trouxe uma psicóloga. Eu tava aqui. Foi muito bom. Eu tava. Tava? Você veio no ano passado? Ah, então ela já sabe. Foi como lindo. É que... isso é mistério de Deus.
Eu achei a coisa mais linda. Então é isso, hoje é você. Gente, que mistério, esse ano é você. Ai, Jesus, ajuda eu. Meu Deus, você tava Foi lindo. aqui. Eu falei, gente, que coisa linda. Foi lindo, foi poderoso. Foi uma psicóloga que ministrou, né? Foi uma benção. Pastora eu estive aqui Priscila. juntamente com as minhas irmãs e algumas amigas. Então E foi uma pronto. benção. Então esse ano vai ser você. Ô, Jesus, ajuda eu, Senhor. Porque assim, eu vejo a graça de Deus na sua vida, né? É Ele mesmo. A sabedoria, eu acho que durante o testemunho que eu mais encantei, né? Foi a sabedoria e o conhecimento da palavra, porque quem vai ver o vídeo vai ver que o tempo todo você falou de palavra, né? Você não falou de achismo, né? O tempo todo você falou da palavra, e isso é muito importante. Amém, glória a Deus. Amém. É Ele que é bom. Esse ano o Porque tema Ele é bom. Esse ano o tema é resilientes e vai ser um prazer ter você aqui com a gente, Amém, né? glória a Deus. Nesse momento da nossa tarde, na nossa tarde de prosa, né? Você vai estar ministrando, vai ter aquele período das mulheres, né? Perguntar para você, você responder. Uhum. Então, tô feliz. Amém, glória a Deus. Amém. Por essa eu não esperava. Quem vai ficar feliz é meu marido, que ele gosta dessas coisas. Pronto, olha só. Ele vai chegar em casa e ele vai ficar muito feliz. Que ele mistério gosta. de Deus. Mas o Senhor é bom, né? Em todo o tempo. Ah, e tem mais uma coisa. Senhora. Agora que você vai ficar sem chão. Avô Jesus, ajuda eu. Esse ano é a primeira edição do Aviva Mulheres, do Culto na Roça em São Paulo. E eu quero que você vai fazer aqui e lá. Notícia em primeira mão para todo mundo, que até agora não tinha falado isso para ninguém. Em São Paulo? Em São Paulo. Qual que é a cidade? Guararema. Gente. É metrópole, cidade próxima de São Paulo mesmo. 1h30, 2 horas. Jesus, amém. Amém? Amém. Eu tenho orado para voltar em São Paulo. Mistério de Deus. Esse ano eu ainda perguntei, eu ainda vou lá, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você era de São Paulo lá mesmo? Não, eu morei lá, né? Na época, assim, foi quando o Senhor falou para mim, usou alguém para falar comigo a primeira vez. Eu morei lá em Campinas, São Paulo. Campinas. E eu congreguei numa igreja que a minha tia congrega lá até hoje. Ela diz que até hoje é do mesmo jeito. E é uma igreja que você já chega com o lenço na mão. Que lindo. Porque a presença do Senhor habita aquele lugar. E ainda esse ano eu te perguntado pro Senhor se eu não ia voltar lá. Olha só. E amém, glória a Deus. Amém, estou muito feliz. Eu também, obrigado pelo convite, a honra é do Senhor, sempre será Ele. A minha oração, Esther, é que se a presença dele não for, eu não saia do lugar. Eu sou apaixonada pela Bíblia, e o meu personagem na Bíblia é Moisés. Elias orou e o fogo desceu do céu. Apóstolo Paulo viveu em situações que acho que nenhum de nós estamos capazes para suportar o que ele suportou. Mas você pensa comigo, Moisés sentou e aconselhou Deus. Não, Deus não faz isso, não. Vão falar mal de ti. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu Moisés. A palavra do Senhor vai terminar o Pentateuco dizendo que nenhum profeta falou com Deus face a face. Eu não vejo, assim, a expressão do amor de Cristo através de um profeta como Moisés, que o Senhor vai dizer para ele assim, eu vou matar esse povo. E ele disse, se eu for matar, tira meu nome do livro da vida. Eu não conheço ninguém que faça isso, tira meu nome do livro da vida. A gente já está aí dizendo, Senhor, está aí escrito meu nome. Ou alguém que não vai viver a promessa, como foi Moisés, que o Senhor manda ele subir no monte e diz, olha a terra, você vai olhar, mas não vai entrar. E ele não vai murmurar, ele só vai dizer assim, então levante alguém que seja como um pastor, que vá adiante do teu povo, para que teu povo não seja como ovelha que não tem pastor. Ele não pensou, eu sofri tanto para nada, eu vivi tanto para nada, mas como assim, Senhor, não vou entrar na terra? A única preocupação dele era o povo, eram as vidas, as almas que o Senhor tinha confiado a ele. E eu falo que eu louvo a Deus pelo que ele fez comigo, pelas experiências que ele me permitiu. Eu tenho experiências lindas entre 4 paredes com o Senhor, de presença de Deus, de algo que o Senhor revelou a mim, de coisas assim, que eu converso com as pessoas, que algumas pessoas perguntam assim, você estudou? Não. Que eu sei que foi revelação do céu, de coisas que hoje a ciência, e eu falo isso com muito tempo, que hoje a ciência fala, é comprovado, mas de coisas que o Senhor falou para mim na porta da minha casa, de doenças que hoje são comprovadas, que a ciência explica que
que é causada por certas coisas que o Senhor já havia falado comigo há anos atrás, quando eu me converti. Então, louva a Deus. Tudo é para a glória dele, tudo é por ele, tudo é com ele. É tudo para ele. Não é sobre mim, não é sobre a irmã Luziene, é sobre alguém que Deus teve misericórdia, uma mulher que o Senhor teve compaixão. Sabe, muitas pessoas até hoje olham para mim e falam, será que ela mudou mesmo? Será que é ela mesmo? Eu ainda ouço isso das pessoas, porque de onde eu saí, só o Senhor podia me tirar. Ninguém mais podia. Só a mão do Senhor poderia me tirar. Tropecei algumas vezes, quis retroceder, mas foi a mão do Senhor que me sustentou e a palavra dele. E eu creio nessa palavra, creio no que o Senhor fala para mim. Creio quando ele me dá uma ordenança, né? O projeto Eu Sou uma Coroa é uma ordenança do Senhor para mim. Por muitas vezes eu relutei, mas eu tenho visto resultados, eu tenho visto casas restauradas, mulheres restauradas, mulheres lutando por seu casamento, mulheres que não tinham vontade de casar, querendo casar, porque o projeto fala disso, né? Porque nós mulheres fomos formadas para isso, nós temos esse poder no Senhor, de advogar, de ser juíza, de estudar, de trabalhar fora, de cuidar, de amar, de zelar, de servir, mas tudo isso no Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. E para o pessoal, né, que está assistindo, você aceita convites para estar ministrando? Tem ministrado em outras igrejas? Aceito convite, sim. Quem quiser conhecer melhor o seu projeto também, né? Tem a página, né? Eu Sou uma Coroa Oficial. Eu Sou uma Coroa porque é baseado em Provérbios 12:4, que fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. É por isso que chama Eu Sou uma Coroa, que às vezes as pessoas brincam, é coroa porque é velha? Não, é coroa porque é de honra. Amém. É uma honra. Eu achei muito bonito o nome. É uma honra ser esposa, para mim, né? É uma honra ser esposa, uma mulher que teve uma vida tão fora do que Deus quer, tão promíscua, tão errada. E o Senhor me dá um marido, me dá filhos que são uma bênção. Eu tenho um filho de 8 anos que toca, eu tenho um de 17 que toca, eu tenho a Clarice que canta, né, pastora? Tem o Eliseu que é profeta, e eu sei que meu filho é profeta desde o ventre, ele vê, ele ouve, né? Ele já teve revelações do Senhor, então eu sei que é uma honra e é um privilégio. E eu quero passar isso para as mulheres, quero que as mulheres entendam como é uma honra ser mulher. Amém. E eu, melhor do que ninguém, posso dizer isso, porque eu cresci achando ruim ser mulher. Eu achava que ser mulher era um fardo, e hoje eu sei que não é. É uma honra. A gente tem um poder que os homens não têm, um poder de percepção, um poder de auxiliar, um poder de não servir, não cuidar, de olhar com empatia a dor do outro, de saber fazer pelo próximo, que às vezes o homem não consegue, mas nós temos tudo isso dentro da gente. Se a gente colocar tudo isso em prol do reino do Senhor, se a mulher souber o poder que ela tem, é óbvio, é fácil? Não. Tem resistência espiritual, tem resistência sentimental, tem situações que você vive que você vai guerrear, serão dias de guerra, mas a certeza que se nós estivermos lutando e o Senhor for nosso general, a vitória virá. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso. Estou muito feliz, né? Amém. Tudo que aconteceu, que eu ouvi aqui. E tem algo mais que você quer deixar para as mulheres, para quem estiver assistindo? Alguma palavra? Eu quero falar para quem tem problemas com vício. Às vezes você olha e fala que não tem jeito, tem jeito. O Senhor é o jeito, Ele é o caminho. Para mulheres que às vezes não conseguem amar o esposo, eu vou te dar um conselho. Olhe para ele como Cristo olha para você. Você não consegue? Então eu dobro o joelho e digo, Senhor, me ensina a olhar para o meu marido como o Senhor me olha, como o Senhor o olha. Então você vai saber amar, você vai saber cuidar. E no tempo certo, o Senhor, ou Ele transforma ou Ele tira, porque o Senhor é um Deus que faz. E eu prefiro acreditar que Ele transforma, que Ele muda, porque Ele é poderoso. Não tem nada que Ele não possa fazer. Então você que vive no vício e não sabe como lutar, grita por socorro, o Senhor te ouve. Você, mulher, que não sabe a estratégia certa para o seu marido, palavra, oração, amor. A palavra do Senhor diz que o amor cobre a multidão de pecados. Cobrir os nossos, vai cobrir do seu marido também. Nossa, que lindo. Muito forte, muito forte. Obrigada, Luziene. Eu que agradeço. E eu vou deixar depois suas redes sociais lá na descrição do vídeo. Esse vídeo, ele vai entrar ao vivo. Amanhã, tô falando pra você, hoje a gente tá gravando uma terça, eu vou colocar ao vivo ele na quarta-feira à noite. E estamos aqui, tá bom? Tá bom. Eu te convidei pra vir no congresso, mas você tá livre-arbítrio pra vir nos nossos vigílias, participar com a gente, nosso encontro de vaso. A gente precisa
de pessoas aqui que, né, estejam dispostas a servir. O Culto na Roça, ele não tem uma placa de igreja, né? São várias denominações, pessoas que nos ajudam, pessoas que estão com a gente. E você fazer parte da nossa família do Culto na Roça, eu vou ficar muito feliz. Amém. Tá bom? Sempre que possível, sempre que puder nos dar uma força, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Obrigada, Deus te abençoe, pastora. Amém. Obrigada por estar aqui com a gente também. Deus abençoe sua vida. Amém? Pessoal de casa, muito obrigada e até a nossa próxima entrevista do podcast. Deus abençoe.